Boa noite, meus queridos! Fala, meus amigos, Sejam meus todos queridos. muito bem-vindos a mais uma Quinta com Vinho e Caso Clínico. Especial Black Friday. Vocês estão cansados de ouvir essa palavra Black Friday? Mas a nossa Black Friday é especial, porque, olha, investir em conhecimento... É a única o Black Friday melhor- que te dá conhecimento. Exato. Né? Além de desconto. É o melhor custo-benefício é você investir em conhecimento, porque é pro resto da vida, nunca acaba, né? É isso aí. Queridos, então sejam muito bem-vindos. A gente já vai começar, porque tem muita discussão hoje, tá? Eu quero saber se vocês estão ouvindo a gente bem. Já eu já vou mostrar os slides aqui para vocês falarem se estão ouvindo e se estão vendo os slides. Mas antes eu queria que vocês me falassem se vocês estão vindo pela primeira vez aqui, para saber se a gente se apresenta, né? Porque a gente Sim. tá sempre achando que tá em casa, que é sempre os nossos alunos que sempre estão acompanhando a gente. Então, por favor, se apresentem aqui no chat, falem de onde vocês são, tá certo? E qual a expectativa da aula de hoje. É isso aí. Me contem. É um caso real, tá, pessoal? É uma doença que não é tão comum, mas aparece. E assim, ela é difícil de diagnosticar, viu? De todas as doenças cardiológicas, eu acho que essa é a mais difícil. E principalmente É. suspeitar, né? Então, diagnóstico, suspeita, envolve muita coisa, né? Exato. E o mais legal dessa aula, gente, é porque o Bruno ele tem uma didática fenomenal, né? Então, ele fez um fluxograma para vocês que, inclusive, está todos os fluxogramas dessa aula, vocês não precisam decorar, porque está tudo no nosso novo livro, Manual de Emergências Cardiovasculares e Clínicas, tá? Então, quem entrar na oferta Black Friday de hoje vai garantir o seu. Inclusive, minha equipe já pediu para eu dar um aviso antes de eu entrar. Ó, é o seguinte, assim que a gente começar os slides, eu já vou soltar o QR Code para todos vocês, tá certo? O que acontece? A gente tem mais interessados do que eu tenho número de livros. Por conta disso, alguns de vocês já me pediram pra liberar antes, porque iam estar de plantão, e aí eu mandei um áudio pra todos vocês. Se vocês não perceberam, olhem lá no WhatsApp de vocês. Eu mandei um áudio, inclusive, com essa oferta pra vocês poderem adiantar, porque quem tava de plantão não ia conseguir estar ao vivo. Já se foram 40% dos livros, tá? Exato. Então, eu tô muito feliz, né? Porque, de fato, foram 6 meses de muito trabalho, e, sem dúvida, vocês, né, terem acesso à formação em emergências cardiovasculares, que foi inteira atualizada agora em 2024. Acesso ao curso ECG na prática, que também foi todo feito agora em 2024. 2 formações certificadas pelo MEC, né? Por R$ 1.997, é sensacional, porque isso vai ficar pro resto da vida para vocês vão ter um conhecimento que vai, de fato, elevar o patamar e carreira de vocês ainda vão ganhar esse livro inteiramente gratuito. Mas é isso, eu só tenho 60% agora das amostras, então eu vou colocar aqui os slides para vocês e vai aparecer agora para todo mundo, tá? Então, para todo mundo igual. Então, se vocês tiverem interesse de garantir o combo Black Friday de vocês, já façam agora, tá? Apontem o celular de vocês para esse QR Code na tela, tá certo? Que aí vocês já entram direto no nosso checkout. O nosso checkout super seguro é o da Hotmart, a gente só vende os nossos produtos por lá, justamente por conta disso, né? Para evitar golpe e tudo. Então, meus queridos, olha o Gustavo, recebi o áudio e já adquiri. Você viu? Eu tive que avisar, porque, rapaz, o que eu recebi de mensagem por direct das pessoas falando: doutora Bárbara, pelo amor de Deus, eu vou estar de plantão, mas eu não quero perder o livro. Porque o que acontece, gente? Não é mentira não, viu? Você sabe que eu sou 100% verdadeira. O que acontece? Final de ano, a gente terminou o livro em cima das buchas, então eu consegui poucas cópias. Então, essa é a questão, assim, né? Eu vou mandar fazer mais cópias, tá? Então não tem problema, tá? No futuro vocês vão conseguir comprar esse livro, mas agora, para esse ano, eu não sei se eu vou conseguir mais cópias. O que eu tenho é o que, de fato, a gente vai vender agora na Black Friday. E aí, assim que esgotar, a equipe, né, vai sinalizar pra gente. Mas ficou muito bom. Esse livro ficou sensacional. Excelente esse livro. Bom para plantão. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Vamos começar, então. Olha só, olha a Letícia falando... A didática do Bruno é mesmo incrível. Eu já estava assistindo algumas aulas hoje e olha, é impressionante. Fantástico. Valeu. É isso. Fernanda Giacomini aqui também. Fernanda, nossa aluna também maravilhosa.
Já adquiri o combo dela também, que eu já vi, viu, maravilhosa Fê? É isso, né, gente? Porque as pessoas podem se perguntar até, né? Nossa, mas quem já comprou o curso acaba comprando de novo? Gente, infelizmente ou felizmente, a cardiologia se atualiza todos os anos. Então, assim, o curso que você adquiriu no ano passado, as aulas foram inteiras atualizadas esse ano, porque Foram saiu regravadas. diretriz nova de síndrome coronariana aguda, saiu diretriz nova no final do ano passado de endocardite, saiu um monte de coisa nova. E tudo FA, isso a gente... FA, saiu diretriz nova de FA também, saiu diretriz nova de hipertensão. Então, tudo isso a gente precisa atualizar para vocês. Então, por isso que muitas vezes os nossos alunos acabam, né, renovando o curso de emergências cardiovasculares por conta disso também. Queridos, pois vamos começar. O Rodrigo falou. Para os que já estamos inscritos nos cursos, há como ter só o livro físico? Ah, sim, tá, Rodrigo? Fala com a minha equipe, porque para quem é nosso aluno já e já tem os 2 cursos, obviamente não precisa jamais ser comprar de novo, tá? A gente tem uma lista só para os alunos que têm os 2 cursos e que querem somente o livro físico, tá bom? Então, fala com a minha equipe, ou minha equipe pode colocar aqui o link do WhatsApp para contato com a Stephanie do comercial, que daí você pode entrar em contato com ela e pedir só o livro físico. Para os nossos alunos que têm os 2, a gente separou uma quantidade só para vocês, tá certo? Perfeito, queridos. Bora começar, então? Então, vamos lá. Recado dado, né? Vamos lá. Recado dado e vamos começar. Me falem se vocês estão vendo aqui os nossos slides e se estão ouvindo bem a gente para que a gente possa continuar. Vocês estão vendo bem? Estão nos ouvindo bem? Tá tudo ok? Acho que sim, né? Isso. Tudo bem. Perfeito. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, se tem gente nova, a gente sempre se apresenta, né? Porque às vezes vem gente nova por aqui. Então, Sim. Dr. Bruno Coelho. Formado na Federal do Mato Grosso, fiz clínica médica no HC, na USP, INCOR, cardiologia e eco no Dante Pazanese. Perfeito. Meu nome é Bárbara Valente, eu sou cardiologista formada também pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e fiz também coronariopatias no mesmo instituto e também fiquei lá como médica preceptora da seção de coronariopatias ali, né, nos últimos anos. E foi, obviamente, um grande prazer, porque é quando a gente, né, mais vai desenvolvendo ali a nossa técnica, né, como professora com os residentes de cardiologia do 2º ano. Atualmente faço doutorado na USP e sou, né, cardiologista do Cardiologia na Prática, junto com o Bruno, que é meu marido. É isso. Queridos, vamos começar nosso caso clínico de hoje. Vamos lá. Então, nosso caso de hoje é uma mulher de 62 anos. Gente, esse é um caso real, tá? Uhum. Então, prestem atenção, porque isso aqui, de fato, é um caso real. Mulher de 62 anos, com antecedente pessoal de hipertensão, foi no pronto-socorro relatando que ela vinha com dispneia aos moderados esforços há 6 meses, tá? Ela diz que na época ela procurou auxílio médico e foi auscultado um sopro. Porém, ela perdeu o segmento e acabou não seguindo a investigação. Mais real do que isso, impossível, né, gente? A maioria dos pacientes, de fato, é assim, né? Às vezes até acaba, algum médico parou, identificou que tinha algo errado, ele pede um exame, mas o paciente acaba não dando seguimento e ele acaba sem o diagnóstico. Há 3 dias, essa mesma paciente iniciou um quadro de febre de 38,5 graus, disúria, polaciúria e dor lombar. Associado ao quadro, ela relata piora da dispneia, que passou a ser aos mínimos esforços. Então, é uma paciente de 62 anos, que de história prévia ela só tinha hipertensão. E ela vinha com essa história de dispneia aos moderados esforços há 6 meses, sem diagnóstico prévio. Há 3 dias, ela começou com um quadro de febre, disúria, polaciúria e dor lombar. Então, essa aqui é uma imagem gerada, obviamente a gente não pode mostrar a imagem da paciente, então isso aqui é uma imagem gerada por inteligência artificial, né, com exatamente o fenótipo da paciente. Da entrada na emergência com um quadro de dispneia em repouso, saturando 88%, uma frequência respiratória de 38, temperatura axilar de 38,8, escala de coma de Glasgow de 15, tá? Pressão arterial de 100/70, frequência cardíaca de 110, tempo de enchimento capilar de 2 segundos e na ausculta cardíaca o que ela tinha de alterado? Ela tinha um sopro sistólico 2 cruzes em 6 em foco mitral, com irradiação para axila. Além disso, ela tinha estertores na ausculta pulmonar, exame neurológico abdominal normal e tinha um edema assimétrico em perna direita, com sinais flogísticos presentes.
E aí? Isso aí. E esse era o exame físico da paciente. Gente, olha só, além de tudo isso que foi citado, a paciente também tinha, né, essas lesõezinhas aqui. Vocês estão vendo com o pointer, né? Essas lesõezinhas aqui. Quem sabe o nome dessas lesões aqui? Quem já sabe? E ela tinha aqui também, Cai tá, muito em pessoal? prova, né? É que eu cortei, porque era uma imagem forte, assim. Mas ela tinha um necrose desse dígito aqui, tá? Do hálux. Do hálux direito. Aqui tá até mais roxo, mas você vê que aqui começa a necrose seca. Já tava seca. Além disso, ela tinha essas petequias periféricas, né? No dedo e no pé. Exato. O Gabriel falando de livro, hein? Exatamente. Manchas de Genway. Exatamente, acertou. Perfeito. Obviamente, a paciente chegou no pronto-socorro. Toda paciente que se move até o pronto-socorro ganha MOVE, monitor, oxigênio de saturação abaixo de 90%, ela estava com 88%, acesso venoso periférico e eletrocardiograma, tá? No MOVE, exames laboratoriais, foi solicitado hemocultura, urina 1 e urocultura. Raio-x de tórax, né, ela estava estertorando, e foi solicitado também um ecocardiograma transtorácico. Aí tem o eletro, né? E esse é o eletrocardiograma da paciente. E aí, o que vocês estão vendo nesse eletro, meu povo? Eu vou dar um tempinho aí para vocês avaliarem primeiro. O que vocês estão vendo nesse eletrocardiograma? Primeiro de tudo que a gente sempre olha no eletro é para ver se o eletro foi feito de forma correta, né? Em 10 milímetros por milivolt. Então a gente olha para essa torrezinha, tem que ter 10 quadradinhos, perfeito. Então foi feito, ok. Ou então a informação pode estar aqui embaixo também, tá? Segundo passo é calcular a frequência cardíaca. A gente vê aqui que já que o ritmo é regular, a gente vai contar o número de quadradinhos pequenos entre duas ondas R, né? E aqui a gente vê que tem 5, 10, 11, 12. Então 1.500 dividido por 12 vai dar ali mais ou menos em torno de 115, 120, né? 18, tá por aí. Próximo disso. Então, estamos diante de uma taquicardia. Primeiro passo para o diagnóstico do eletrocardiograma é você avaliar justamente o quê? Descartar arritmias. Qual é a primeira arritmia que a gente tem que descartar, porque a gente trata a doença de base e não ela, é a taquicardia sinusal. Então, como que a gente avalia a taquicardia sinusal? Se eu tenho onda P sempre precedendo o complexo QRS, sempre de mesma morfologia, observem que ela tem sempre aqui a mesma morfologia, tá? E eu tenho onda P positiva em D1, D2 e AVF e negativa em AVR. Então, sim, estamos diante de uma taquicardia sinusal, perfeito? Diante de uma taquicardia sinusal, você jamais vai tratar a taquicardia sinusal, você vai tratar a doença de base, seja a dispneia da paciente, seja a dor que ela eventualmente estivesse sentindo e etc. Ou a própria febre, né? Mas o que mais que tem nesse eletro? Quer mostrar pra eles? Isso, também, né, ela era hipertensa. Tem uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Vamos pegar aqui pra gente começar a memorizar esse critério, que eu acho que é o critério, ele é o mais novo, né? Precisamente eu não vou lembrar quando que foi, mas em meados de 2020, 18, que é o critério de Pegueiro-Lopresti, que ele soma o S, é só somar S, tá? As ondas S, o critério de Pegueiro-Lopresti. Você vai somar negativa, né? A S de V4 com a maior S do eletro. Aí você vai olhar, a maior S do eletro é V3 aqui. Entendi. Se essa soma der mais do que 23 quadradinhos, 23 milímetros para mulher, fecha como HV sobrecarga, e se for para homem, 28. 23 mulher, 28 homem. V4 mais a onda S de qualquer outra maior que tiver. Perfeito. Certo? Então ela fecha, né? Fecha. Então ela tem também sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, que pode ser secundário de fato ou hipertensão mal controlada também, né? Olha que interessante, ela não fecha para Sokolov-Lyon. Se você somar aqui a S de V1 com a R de V5 ou V6, eu acho que não vai dar maior do que 35 também, não. Não dá. Então, olha como é um critério que tem uma acurácia maior. Foi a maior acurácia que teve, junto com Cornell, R isolada, né, maior que 11 de AVL e tal. Por isso que a gente usa bastante. Eu sempre falo nos stories, né? Eu sempre falo pra vocês do critério de Pegueiro-Lopresti. Bom, foco hoje não era a gente, né? É foco a gente discutir endocardite, ainda tem muita coisa, então vamos lá. O hemograma da paciente veio com hemoglobina de 12, leucócito de 16 mil, PCR de 20, ureia de 60, uma creatinina de 1,2, eletrólitos normais, e na urina 1 ela tinha hematúria com dismorfismo, mais uma proteinúria em 2 cruzes, e tinha mais de 100 mil leucócitos.
hemocultura e urocultura estavam, então, em andamento, né? A gente sabe que vai solicitar e vai demorar ali pelo menos uns 2 dias para ter um resultado pelo menos parcial. Então, pessoal, ó, só pra gente amarrar aqui, olha como esse diagnóstico ele é muito difícil. Óbvio, vocês estão sendo induzidos porque a aula é de endocardite, aí fica muito mais fácil o diagnóstico, mas pensa, é muito de livro manchas de Genway, mas quantos pacientes com febre vocês olham a planta do pé dele? Exato. Geralmente ele vai estar o quê? Coberto com um lençolzinho, ou a mão também coberta, ninguém atenta-se a esse detalhe. Então, assim, esse caso é extremamente importante para saber, olha o tanto de informação que a gente tem no exame físico do paciente que às vezes a gente deixa passar, né? Exato. E mesmo sendo no pronto-socorro, a gente pode, pessoal, tira todo o lençol do paciente, olha todo o corpo do paciente, porque às vezes o diagnóstico vai estar ali, tá? E aí, de raio-x, a gente viu um baita de uma congestão pulmonar, né? Então, assim, uma congestão bilateral, hilar, né? Com cefalização. Pode falar. Cefalização da trama, né? Uhum. Congestão perilar aqui também. Isso, inclusive. Clássico. Não tem linhas Bedt-Kerley, mas tem uma congestão importante. O laboratório é aquele e aí sim a gente fez. Nesse momento a paciente ela estava estável, né? Então deu tempo de fazer todos esses exames, pensar no diagnóstico, né? E aí a gente fez, eu sou ecocardiografista, mas se tivesse no hospital de vocês pediriam o eco. E é sempre bom acompanhar o ecocardiografista, porque ele vai te explicando algumas coisas, né? Já que ele não está aqui, eu estou e vou explicar para vocês o que eu vejo nesse eco. Então, isso aqui, pessoal, é um parasternal eixo longo. O coração ele está sendo cortado assim, ó, longitudinalmente, certo? Então, o que eu vejo? Deixa eu só pausar aqui. E essa vai ser a dificuldade do mundo aqui, pausar isso aí. Você conseguiu? Pronto, essa imagem já é interessante. O que eu vejo? Vejo o coração aqui, eu vejo o átrio, certo? E o ventrículo esquerdo, que é esse maior aqui. Separando os dois, tá? A válvula mitral. E aqui, o ventrículo esquerdo ele contrai e manda o sangue para a aorta. Portanto, essas duas valvulinhas são a válvula aórtica com as válvulas, certo? E a válvula mitral com as duas cúspides. A cúspide anterior, que é mais próximo, mais alta, e a posterior, mais baixa, certo? E olha o que a gente vê de interessante aqui. A gente vê que ambas as cúspides elas estão muito espessadas, na ponta dela. Percebe que é na ponta, que é o principal? Que é mais que a gente vê. Olha como as cordoalhas tendíneas, elas estão grossas, ó, e estão juntas, como se fosse um conglomerado de cordoalha. Como se ela tivesse tido grudado, né? Queimado e grudado. E a outro achado super importante. Olha como a cúspide anterior, essa aqui, ela abre em cúpula. A gente chama isso de raquete de hóquei. Taco de hóquei, ela abre assim, ó, em cúpula, tracionada. Então, essas são as 3 características da estenose mitral reumática, da febre reumática, que é espessamento, engrossa da ponta da cúspide da mitral. Isso vale para a aórtica também. Então, a ponta da válvula aórtica está espessada especificamente. Eu tenho um espessamento da parte subvalvar, então a válvula ela gruda no músculo, ela está ancorada através das cordoalhas tendíneas e do músculo papilar. Quando eu tenho febre reumática, aquela inflamação toda imunológica vai grudar as cordoalhas, elas vão ficar todas grossas, entendeu? E aí isso vai limitar o quê? A abertura da válvula mitral. Por isso que ela evolui com a estenose mitral reumática. E a outra característica, essa aqui é muito clássica, que é a abertura em cúpula da cúspide anterior. Para evidenciar melhor ainda para vocês, eu peguei esse caso. Olha como essa aqui é a cúspide anterior. Olha como ela abre parece um raquete de hóquei, não parece? É idêntico. Então, essa cúspide abrindo assim, né, em domo ou em cúpula, é característico da estenose mitral reumática. Mas... Por que o Bruno tá falando de estenose mitral reumática e a gente tá falando disse que ia falar sobre endocardite? Porque, gente, endocardite não é para todo mundo, né? Endocardite é para quem tem fator de risco para ter endocardite, com exceção de um único germe que a gente vai falar mais para frente, que inclusive eu tenho um caso clínico para falar sobre ele.
Mas a maioria das vezes, gente, endocardite não é para todo mundo, não. Endocardite é para aquele paciente que tem fatores de risco. E na grande maioria das vezes, no Brasil, o fator de risco é febre reumática, né? Que na maioria das vezes leva, de fato, a lesão na válvula mitral ou na válvula aórtica, né? Que passa a ser aquela lesão ali na região da válvula, né? Tipo, favorece com o próprio shear stress, né? Tipo, na hora que o sangue tá passando ali por aquela válvula que é doente, ele acaba lesionando o tecido endocárdico daquela válvula. O Bruno vai explicar isso com mais detalhes mais na frente, mas só para vocês entenderem. Lesiona aquele tecido da válvula, forma um trombo e esse trombo é onde, na hora que a paciente tem uma bacteremia, a bactéria prega. Aí a bactéria prega ali e forma uma vegetação. Perfeito? Então, isso aí. Prestem atenção nisso, porque é isso, né? Assim, por que o Bruno estava falando de estenose mitral reumática? Por conta disso. Porque era uma paciente que tinha essa doença, que nunca foi diagnosticada previamente e que agora, por conta de uma bacteremia, evoluiu com uma vegetação. O que é interessante nesse caso é que a paciente ela tinha sido auscultada um sopro há 6 meses antes. Esse sopro provavelmente era um sopro o quê? Diastólico da estenose mitral reumática dela. E aqueles sintomas eram da estenose mitral reumática. Só que aí ela infectou aquela válvula e ela foi destruída. E passou a ser um sopro sistólico de insuficiência, regurgitação mitral. Perfeito. Justamente pela endocardite. E aqui o que a gente vê, ó? Muito evidente. A gente vê a endocardite, pessoal, ela comete nessa face atrial, ó, na parte da válvula ligada de frente para o átrio. Porque isso aqui né? é o átrio, isso aqui é o ventrículo, tá, gente? Isso aqui é o átrio, isso aqui é o ventrículo. E essa aqui é a válvula mitral da paciente. E aí, se a gente... Deixa eu voltar para você. Se a gente vê aqui, ó, tem uma vegetação gigantesca. Essa vegetação é mais do que 30 milímetros, 20 milímetros, 22 milímetros, aqui aderida à válvula, tá? Aqui numa imagem de 4 câmeras, né? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, a gente também vê aqui essa mesma vegetação insinuando aqui. E o que é interessante da vegetação, ela tem uma movimentação independente do fluxo e do movimento valvar. A gente diz que a vegetação da endocardite, ela move na direção que ela quer. Então, o fluxo de sangue está indo para lá, ela está indo para lá. Ela move totalmente descoordenada. Isso diferencia muito de um trombo. O trombo não. O trombo vai pelo fluxo do sangue. Perfeito. A endocardite não. Tá bom? Então, essa é a principal característica da vegetação. Assim, ai, Bárbara, pelo amor de Deus, mas é porque eu trabalho na UPA. Eu não tenho acesso a ecocardiograma. Meu querido, você vai sair dessa aula sabendo o que fazer na UPA com seu paciente. Não é desculpa de você estar na UPA e você não pensar em endocardite, tá? Porque com exame de laboratório, com critérios clínicos, você consegue fechar o diagnóstico de endocardite provável, tá? E dessa forma você pode começar o antibiótico. Agora, você só vai encaminhar a paciente para um hospital com suspeita de endocardite para fazer um ecocardiograma, seja transtorácico ou às vezes o Bruno vai falar em situações onde só o transesofágico resolve. Às vezes você está no hospital, numa sala de emergência que tem um ecocardiograma, o ecocardiografista vai lá, faz o ecocardiograma e vê que olha e fala, não tem vegetação. Mas em algumas situações, só o ecocardiograma transesofágico, ou seja, você tem que ter uma sonda transesofágica para bater o martelo ou fechar o diagnóstico. Então, aqui você vai aprender desde o que fazer na UPA até o que fazer no hospital de alta complexidade, que tem tudo. Até indicações de cirurgia para endocardite. Então, fica até o final, que tem muita coisa para a gente discutir ainda. E se você está na UPA hoje sem recurso, no futuro você pode estar no hospital que tem recurso. Sem sombra de dúvida. Então, conhecimento é sempre... é a melhor coisa que você tem para adquirir aí. E inclusive, quem compre o nosso curso, porque você vai chegar lá no hospital que tem recurso. Exatamente. Então, fiquem até o final, porque tem muita coisa para discutir ainda. E a nossa missão é essa, né? É trazer para vocês o guideline novo, para vocês aplicarem a beira-leito, entendeu? Então, vocês vão aprender a como identificar endocardite na própria UPA de vocês e como já iniciar o tratamento. Perfeito. Então, o que é endocardite, né, pessoal? Vamos falar só um pouquinho sobre da endocardite em si agora e depois a gente finaliza tratando essa paciente do nosso caso, né? Como é que a gente manejou essa paciente? Bom, é uma infecção da superfície endocárdica, tá bom? Então, tudo que está em contato, direto com o sangue, é superfície endocárdica. Então, não é só a válvula.
por exemplo, um eletrodo de marca-passo é uma superfície endocárdica? Ele é uma superfície endocárdica. Então, se tiver vegetação ali, é uma endocardite também, ok? E a característica dela, ela se manifesta através da vegetação, da formação da vegetação. E como é que é formada essa vegetação, né? Foi o que ela disse, a Bárbara disse. Pessoal, endocardite não é para quem quer, é para quem pode ter endocardite. É um privilégio ter endocardite, assim, entre aspas, né? Bruno sendo cancelado em 1, 2, 3. Para lembrar que o cara ele tem que ter toda uma predisposição a ter endocardite, tá bom? Então, como é que funciona? Então, o paciente tem lá, por exemplo, uma prótese mecânica, ou tem uma valvopatia, ou tem algum fator predisponente que a gente vai falar mais para frente. Esse fator predisponente, sendo ela uma valvopatia, por exemplo, uma estenose mitral do nosso caso. Pessoal, tudo que causa turbilhonamento de sangue tá errado no nosso coração. O nosso coração, as válvulas, elas têm que funcionar para o fluxo laminar. O sangue passar por aquela válvula e não turbilhonar, tá? Se tá fechadinha demais, estenose mitral, quando o sangue passa por ali, ele passa por um buraquinho pequeno e aquilo turbilhona o sangue. E o turbilhonamento gera o quê? Lesão endotelial. Quando tem essa lesão endotelial, que ela é constante, o que vai acontecendo? Vai acontecendo micro-rupturas do endotélio e aquilo vai formando microtrombinhos, tá? Exato. Então, a exposição do endotélio, fator tecidual, plaqueta fibrina, mas aí logo o nosso sistema fibrinolítico dissolve e o cara não tem um trombo, nada disso, ok? Só que, então ele fica nessa constante formação de microtrombos, lesão endotelial e regeneração, certo? Olha o que acontece. Esse cara tá nessa situação, tem esse fator predisponente e agora ele tem uma fonte de bactéria no sangue, de bacteremia. Da onde vem essa fonte? Se o cara tiver um fator predisponente e escovar o dente com muita força, na boca a gente tem a maioria de streptococcus, né? E o viridans é um streptococcus muito prevalente. Então, escovando o dente, você faz bacteremia por víridas. É por isso que tem que fazer profilaxia para endocardite, para paciente que tem doença valvar, para evitar que ele evolua com endocardite. Perfeito. Certo? Então, inclusive uma amiga minha me ligou esses dias falando isso. Tivemos um contratempo técnico aqui do nada, meu computador cancelou o Bruno. Real oficial, ele cancelou o Bruno. Então, me digam se vocês estão ouvindo a gente, se tá tudo bem, pra gente poder voltar aqui, tá? Pronto, minha equipe já falou que voltou. O Bruno ficou chateado que ele foi cancelado. Comentem aqui que ele não foi cancelado, tá tudo bem. Não, negócio ruim demais esse computador. Vamos lá, meus queridos. Então, já falamos então do fator de risco, né? Então, simplesmente se forma uma bacteremia e por conta disso, essa bactéria fica alojada nessa região do trombo e ela pode embolizar. E aí, o que acontece quando eu tenho embolização? Isso. Então, a vegetação é bactéria, plaqueta e fibrina, certo? Pessoal, a vegetação, a bactéria, quando ela encontra ali uma região fora do sangue ali, o que é mais fácil para a bactéria? É difícil para o sistema imunológico, principalmente celular, entrar e destruir a bactéria, certo? Então ela fica ali protegidinha junto com a fibrina e ela vai o quê? Proliferando. Ela vai crescendo e aí causam duas complicações da endocardite que deriva todos os sintomas, todo o quadro clínico dela. A bacteremia constante, então aquela vegetação ela fica mandando bactéria 100% do tempo, né? Então aquela bacteremia contínua, associado a isso, quando ela cresce muito, ela começa a embolizar. E também essa infecção crônica, né, contínua de bactéria no sangue, isso tem uma ativação do sistema imunológico, podendo ativar também e causar ali um fenômeno autoimune, né, fenômenos reumatológicos associados à endocardite, principalmente naquela endocardite de longa duração que a gente chama de subaguda. A aguda não tem muito fenômeno reumatológico e não dá tempo. Certo? Lembrando que a única bactéria que consegue fazer lesão direta ali, uma das únicas que consegue fazer lesão direta da válvula sem fator predisponente. Então, por exemplo, você, sem lesão valvar nenhuma, sem fator predisponente nenhum, pode ter endocardite se você fizer uma baita de uma bacteremia por Staphylo aureus, tá? Sendo ele MRSA
resistente a oxa ou sensível a oxa, MSSA. E essa era justamente a única exceção que eu falei, né? Inclusive, quando você tem uma endocardite por Staphylococcus aureus, né? Normalmente é uma coisa bem grave, né? O paciente fica, de fato, bem toxemiado, é uma infecção muito violenta. Então, tem todo um fenótipo diferente aí na infecção, né? Isso. E quais são os fatores de risco da endocardite? Decora esses 5 que são os principais, tá? Endocardite prévia. Quem teve uma vez, se você perguntou, doutor, eu já tive endocardite, ele tá com febre, até que se prove contrário, você vai ter que excluir a endocardite desse paciente. Valvopatias todas, moderadas ou importantes, sendo ela insuficiências ou estenoses. Perfeito. Próteses. E aqui inclui tanto próteses valvares mecânica, biológica, TAV, né, que é a válvula transcatéter, tubo de Dacron, né, que reconstruiu ali na aorta, também é fator de risco. Cardiomiopatia hipertrófica... Quem sabia desse? Cardiomiopatia hipertrófica. Isso. Quem sabia que era fator de risco? Pois é. É muito comum, né? Tudo que turbilhona, aumenta a chance. Cardiomiopatia hipertrófica turbilhona, então aumenta a chance. Eu amo minha equipe que mandou no grupo agora. Tentaram derrubar o Bruno, mas a gente voltou. Gente, muito bom. É isso, gente. A volta dos que não foram, entendeu? Então, o que mais? E além disso, cardiopatia congênita, né? Não é cardiomiopatia, é cardiopatia congênita, quando o paciente já nasce com alguma doença, né, cardíaca congênita, como, por exemplo, valva aórtica bicúspide, né? Valva aórtica bicúspide, ela né? Mas ela só se ela tem estenose. Exato. Ela por si só não é. Mas aqui entra a tetralogia de Fallot, Epstein, né? E outras coisas que entraram agora recentemente, gente, que antes não era, né? E isso era uma coisa que a gente via muito no Dante Pazanese. O paciente que colocava marca-passo, o paciente que colocava CDI. Gente, aquele cabo também pode infectar, né? Inclusive, isso é um dos motivos pelos quais a gente fala tanto pra vocês, o paciente que evolui ali com um BAVT, né? Assim, gente, só passa um marca-passo no paciente com BAVT se de fato ele tiver sintomas de instabilidade. Se o paciente tá com um paciente idoso, vozinho, né? Assim, tá com aquele BAVT já faz ali talvez a semana inteira, mas ele tá um pouquinho de fadiga, deixa o paciente internado e aguarda que ele venha passar o marca-passo definitivo já. Porque às vezes você passa o marca-passo ali transvenoso no paciente e ele fica 1, 2, 3 semanas, né, de toda forma, né, com uma via ali contínua, né, tipo, direto para a corrente sanguínea, correndo o risco de fazer uma infecção, né? E dessa forma, né, aquele eletrodo tá dentro do coração. Ele pode fazer uma endocardite. A Fernanda perguntou aqui, CIA, né, que é a comunicação interatrial e comunicação interventricular, isso, só se não for corrigido, tá? Se for corrigido, sendo ela com PET ou Amplatzer, ambos, acabou. Se corrigiu, acabou. Não tem mais fluxo, não tem mais turbilhonamento. Perfeito. E além disso, lembrar também, né, gente, dos usuários de drogas, tá? Os pacientes usuários de drogas, né, eles, de drogas injetáveis especificamente, eles podem fazer endocardite de câmara direita. Então, sabe aquele paciente que chega, usuário de droga intravenosa, chega lá tossindo, né, assim, com aquela tosse, com escarro, você faz um raio-x, abscesso pulmonar. Cara, você tem que pensar em endocardite de câmara direita, porque ele pode estar embolizando pro pulmão. Perfeito? Isso aí. E quais agentes etiológicos? Lembra que a gente falou de que do paciente não é para... O Gustavo perguntou só uma coisinha do que você estava falando. Vale o mesmo para acesso venoso central? O mesmo, tá? A diferença só é que, assim, quanto mais... É um acesso de curta permanência, né? Então, quanto mais longa a permanência, por exemplo, um Shiley, não é de longa permanência, mas, assim, quanto tempo mais fica com... o acesso, né, central, maior a chance, certo? Então, como o central geralmente entra e sai ali 3, 4 dias depois, mas sim, pode ser sim, tá, pessoal? E isso envolve todo aquele processo de cuidado com o central, né, para não ficar entrando e saindo, Exato. Bem amarradinho, fixado, limpar, tal. Inclusive, eu vou já contar curativo uma história para transparente. vocês também de um paciente que evoluiu com endocardite por uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, mas de fato pode acontecer e a gente precisa ter cuidado durante esse procedimento também. Isso. Mas vai, amor. Quais são os agentes etiológicos mais frequentes da endocardite? Então, o AVE. AVE, igual, lembra do acidente vascular encefálico? Esse é o principal agente, que é o aureus, Staphylo aureus, viridans, Streptococcus viridans e enterococo, tá? O enterococo fecalis. O Fecium, ele não é uma bactéria típica, tá bom? De endocardite. Ainda bem, porque Fecium é muito ruim.
na ordem, esta é a AVE, é a ordem também de prevalência dos agentes. Então, primeiro áureos, segundo víridas, terceiro enterococo. Aí vem os Streptococcus galolíticos, que antigamente era chamado Streptococcus bovis, tá bom? Onde a gente encontra isso aí? Qual que é a correlação que tem? Isso costumava cair em prova, tem muito relacionado com câncer coloretal, tá? Áureos, pele, tá, pessoal? Mas pele, acesso, hospital, tudo é áureos. Viridans, boca, tá? Geralmente escovação e tal. E galolítico eu já disse. E tem o grupo Racec, que também é uma bactéria típica. Então são, além das 3 do AVE, eu tenho galolíticos e o grupo Racec, que são bactérias gram-negativas, né, BGNs fastigiosas, que a gente chama de crescimento lento, demora 5 a 7 dias para crescer em cultura. Então isso é importante avisar o laboratório quando você estiver suspeitando. E ele é formado dessas bactérias que é a sopa de letrinhas aí, que é Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eichinella, Corrodens e Kingella, tá? Então, para quem quiser decorar todos os sobrenomes também das bactérias, é difícil de decorar. Aqui vem um porém que isso a diretriz europeia ressalta bastante. O Staphylococcus negativo, ele não é uma bactéria comum, uma bactéria típica de endocardite. Você vai ver que isso vai ser importante quando a gente falar dos critérios de Duke, certo? Mas não é, exceto no cenário em que é o paciente que tem dispositivos intravasculares. Então, é o caso do colega que ele falou aqui. Catéter venoso central, Shile, Permicate, Portocate. Esses caras, o Staphylococcus negativo passa a ser uma bactéria típica, tá bom? Se não tiver nesse cenário, ele não é uma bactéria típica. E a gente vai ver que mais pra frente isso interfere. Olha o que o Vitor comentou aqui. Vitor, você tá dando spoiler da aula, Vitor. Gente, eu tô te falando que tem muita discussão. Acho que foi por isso que o YouTube tentou derrubar a gente, porque tem muita discussão ainda hoje. Mas ele já deu spoiler aqui, ó. Estamos com um paciente que fechou endocardite com uma vegetação na ponta do Shile. O estranho é que ela tem embolização, além de pulmonar, tem também pra coluna e pra retina. Isso pode acontecer? Pode. Está aguardando o eco transesofágico para investigar FOP. Perfeito. É isso que eu ia falar, né? Então, ela tá em câmara direita e embolizou para sistêmica, que é câmara esquerda. Então, alguma coisa passou aí. Se é um shunt, um shunt intrapulmonar ou um shunt né? A gente não sabe, né? Isso. Gente, tô adorando, porque a gente tá fazendo a aula a muitas mãos aqui. Vão trazendo casos clínicos e discussões, porque isso só enriquece a discussão de hoje. E eu quero só tocar nesse assunto, ele é muito importante. Quer voltar? Esse é bem legal, tá? Existem alguns tipos de endocardite, pessoal, que tem hemoculturas negativas. E esse é uma entidade, tá? Chama endocardite de hemocultura negativa. Quando você estiver diante disso, você tem que pensar, o seu raciocínio decorem. Hemoculturas repetidamente negativas, sem uso de antibiótico, e viu uma vegetação, pensar em Coxiella burnetii, Bartonella, Brucella, tá? Gram-negativos e fungo. Por quê? Porque o fungo, a cândida até cresce mais ou menos em anaeróbio, em alguns casos nos meios anaeróbios. Mas, em geral, não cresce. Então, pensar nessas bactérias, principalmente essas 3, Coxiella, Brucella e Bartonella, tanto ela Hansellae ou Quintana, elas são bactérias intracelulares, elas não crescem em meio. O diagnóstico é por sorologia. Então, e o próprio fungo tem uma cultura específica, né? Então, se você tem suspeita, né, você precisa... Isso, tem cultura específica, mas não, em anaeróbio, algumas vezes a cândida cresce. Ainda cresce. A cândida, né? Mas não aquelas outras. Aspergillus, que é menos comum, mais comum é cândida mesmo. Você tem que pedir uma cultura específica. Isso. E aí vem o tempo de instalação, rapidinho isso aqui é clássico, tá, pessoal? Isso meio que caiu por terra hoje, mas antigamente existia muito essa divisão entre endocardite aguda e endocardite subaguda. É interessante pensar nesses dois protótipos, mas pensa que nem toda bactéria que é uma coisa vai comportar sempre assim, tá bom? O que é endocardite aguda? É aquela que é aguda. Ela começa em horas ou poucos dias, o paciente já evolui com toxemia, febre alta, hipotensão, sepse. Quem que faz isso? Staphylo aureus, tá? Essa é a principal. Vai ter muito fenômeno reumatológico? Não dá tempo de ter tanta bacteremia para ativar o sistema, mas vai ter muito o quê? Fenômeno embólico, certo? Subaguda não, é o contrário, é dias, então o paciente tem evolução lenta, de dias a semanas, tem pouca toxemia, a febre geralmente é 38, 38,5, lembra um pouco tuberculose, pode ter emagrecimento.
Antigamente era muito descrito como hepatosplenomegalia, perda de peso, sudorese noturna. Hoje em dia, pessoal, as pessoas não esperam tanto tempo assim, né? Toda evolução natural para procurar o médico. Então, em 2, 3 dias eles já procuram, né? Então, mas assim, pensa que é mais insidioso, ok? Aí tem a endocardite de válvula nativa, que é a válvula do paciente, nunca trocou, e válvula protética, que é aquela que ele trocou a válvula. Existe aqui uma subdivisão da válvula protética, que é a válvula protética com troca recente, né, que a gente chama de precoce, menos de 12 meses. Essas aí, as bactérias, os agentes etiológicos vão ser quem? Bactéria de hospital. Então aqui eu estou falando de estáfilo resistente à oxacilina, gram-negativo em alguns casos, tá bom? Já tardia é aquela de mais que 12 meses de troca valvar. Essa funciona com os mesmos agentes da válvula nativa, certo? E existe endocardite adquirida na comunidade, assim como pneumonia, na comunidade, e endocardite hospitalar, os germes, a flora é completamente diferente. Qual que é o quadro clínico da endocardite? Isso resume o tanto que é difícil fazer o diagnóstico, porque tem muita coisa, né? Exato. Então, vai desde sintomas sistêmicos, né? E a gente já disse, tipo toxemia, se for aquela fase mais aguda, choque séptico, ou subaguda, né? Apresentação mais subaguda. Igual ela falou, usuário de droga injetável que tosse com catarro, expectoração vômica, né? Que é aquela grande quantidade de catarro purulento, pode ser abscesso, tá? E endocardite de tricúspide. Sintomas cardiológicos, então ele pode ter sintoma sistêmico, cardiológico relacionado à vegetação ali, localmente na válvula, destruição da válvula, levando à insuficiência e podendo levar a uma insuficiência cardíaca aguda valvar, por destruição da válvula, perfeito, por insuficiência mitral aguda ou IAO aguda, certo? Fenômenos vasculares, a gente tem que são nada mais do que as embolizações. Então, as embolizações, pensa pessoal, ela tanto causa isquemia, quanto ela pode causar infecção naquela local ali no órgão que ela se encontrou, certo? Então, por exemplo, olha esse cenário clínico que eu já peguei umas 2 vezes e que tem que sempre pensar. Paciente com febre e AVC isquêmico. Beleza, pode ser qualquer outra coisa, infecção do sistema nervoso central, meningite com abscesso na cabeça? Pode, mas lembrar sempre de endocardite. Exato. Febre com AVC isquêmico, tá? Então, ou AVCH, sem explicação, pensar em endocardite. E aí pode ter isquemia em vários órgãos, rim, baço, extremidades, né? Igual essa paciente tinha necrose do dedo. Infecção à distância, abscessos todos. Exato. E fenômenos imunológicos, que é aquela endocardite com mais tempo de evolução, né? E aí são principalmente por deposição de imunocomplexos. O que são imunocomplexos? É o antígeno da bactéria junto com o anticorpo e ele chama complemento, né? E o complemento é reduzido, ele cai na circulação e ele vai, esse grumo de imunocomplexos vai se depositando onde? Principalmente no rim, fazendo glomerulonefrite com consumo de complemento. Pode ir para o olho, fazendo manchas de RHO na retina. Perfeito. Nódulos de Osler, se for no subcutâneo, esse imunocomplexo. Eu posso ter fator reumatoide positivo, imunocomplexo circulante, eu posso dosar isso. Exato. E, gente, eu queria até trazer um caso para poder talvez ficar até um pouco mais claro para vocês, assim, como às vezes, isso que o Bruno fala, né, como é difícil fazer diagnóstico, né, como é difícil suspeitar de endocardite. Tinha um paciente meu que ele fez um cateterismo 40 dias antes disso tudo começar a acontecer. Ele simplesmente ia várias vezes no pronto-socorro com queixa de febre e mal-estar. Febre, mal-estar, febre, mal-estar. E diz que ninguém nunca auscultou ele. E aí a filha dele, quando ele começou a evoluir com falta de ar, e ela percebeu que ele começou a dormir praticamente sentado, porque ele estava com muita falta de ar, ela pegou e me ligou. E eu falei, nossa, então traz aqui no Dante para eu poder avaliar ele, né? Porque não é para ele estar com falta de ar, porque ele tinha tido um infarto e tinha, né, ficado com fração de ejeção preservada, a gente abriu a artéria em tempo hábil, ficou tudo ok. Beleza, quando ele chegou e eu fui auscultar o paciente, ele tinha já um sopro ali em foco aórtico. Coisa que ele não tinha. Ele tinha um sopro diastólico em foco aórtico. E eu conhecia aquele paciente. 40 dias antes eu tinha visto aquele paciente. Eu falei, nossa, mas um sopro novo? Como assim? O paciente não tinha história prévia. Eu falei, esse paciente está tendo febre? Ela falou, doutora, tá. Levei ele várias vezes na UPA. E aí acharam que era infecção de vias aéreas e não
não mandaram prosseguir a investigação. E aí ele começou a evoluir com falta de ar, e aí eu fiquei preocupada e liguei para a senhora. O que aconteceu? Esse paciente estava com endocardite de valva aórtica, ele evoluiu já com complicação da endocardite, ele evoluiu já com insuficiência aórtica aguda, e aí, gente, faz assim, né, uma insuficiência grave, né, o paciente fica muito mal, né, fica de fato bem congesto, fica mal, sabe? E aí o paciente já chegou ruim e tudo, provavelmente deve ter sido Staphylococcus aureus, porque ele evoluiu com a toxemia assim, violenta. E essa foi a questão, né? Assim, qual teria sido a suspeita para esse diagnóstico? Se alguém tivesse auscultado o paciente, porque ele tinha feito um cateterismo 40 dias antes. Aí você me fala, não, Bar, mas não deve ter sido cateterismo. Gente, ele não tinha nenhum dente mais na arcada dentária. Né? Então, inclusive, a odontologia avaliou o paciente, ele não tinha nenhum foco infeccioso. Então, assim, também não estava com infecção urinária, de fato, né? Foi o próprio cateterismo. Então, às vezes a gente acha, né, que é inócuo e não é, né? Então, obviamente, é raro, né? A gente ter um paciente que evolua com endocardite por conta de um cateterismo. Fez ali uma bacteremia por conta de um cateterismo. Mas, provavelmente, foi a causa da endocardite dele, tá? Então, pensem nisso, tá bom? Então, sempre auscultem, tá? Lembrem da gente, tá bom? Os cardiologistas aqui pedindo para vocês sempre auscultarem o paciente no pronto-socorro, tá? O exame físico, gente, é a base. História, exame físico é 90% do diagnóstico do paciente de vocês. Isso aí. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de fenômenos vasculares. Aqui a gente tem o aneurisma micótico, que é uma causa de HSA ou AVCH, hemorragia intraparenquimatosa, né? E é justamente isso. O aneurisma micótico nada mais é do que a embolização. É a microembolizaçãozinha para a parede do vaso. E isso enfraquece a parede, né? Ela fica esquemiada e aí ela dilata ali, né? Esse enfraquecimento forma esse aneurisma e esse aneurisma pode se romper. Na vigência de um AVCH com aneurisma micótico, o que você faz, né? E aí? A gente vai falar do tratamento da endocardite, mas o que você faz? Você vai tratar com antibiótico, porque é uma infecção, né? É uma infecção da artéria. Mas se for um achado, por exemplo, você fez uma angiotomografia e viu, você não faz nada. Agora, se rompeu e o paciente, aquilo está crescendo e o paciente ficou sintomático, você tem que abordar neurocirurgicamente, tá bom? Perfeito. Fenômenos vasculares também a gente tem a mancha de Genoway, né? Que são as manchas nas regiões das palmas e das plantas dos pés. Petequias, que ela é mais periférica, ela é mais nas pontas dos dedos, ok? E hemorragias ungueais. Então, isso aí eu nunca vi. É difícil de ver isso aí. Abscessos todos, né? Infecções à distância. Por embolização séptica, então aqui abscesso no fígado, hepático, né? E esse aí é um caso nosso lá, não é o mesmo caso, mas é um caso de endocardite também nosso, que é uma múltiplo abscesso cerebral. Então né? tem que pensar nisso, tá, gente? Às vezes cai também em questão de prova, tá bom? Então, paciente com múltiplos abscessos cerebrais, alguma coisa tá chuveirando, né? Então tem que pensar em endocardite. Ou AVC isquêmico do nada, sem explicação e febre também. Perfeito. Imunológico, a gente tem os nódulos de Osler, né? Que são... É como se fosse um eritema nodoso, tá? Na ponta dos dedos e na região hipotenária aqui da mão também. Dói pra caramba, tá, pessoal? São nódulos dolorosos, isso. Né? É um fenômeno imunológico Tudo por isso... exposição de imunocomplexo. Imunocomplexo nos vasos. É a mesma coisa em Roth, mas é na retina. Então, você tem um depósito de imunocomplexo no sistema ali vascular da retina, né? E você tem um infiltrado linfático, por linfócitos ali perineurovascular. E aí tem uma mancha muito específica, então isso pode cair em prova, só dá ali uma retinoscopia. O centro é branco, algodonoso, e em volta é hemorrágico. E são múltiplos, aí você tem que pensar em mancha de Roux. Então prestem atenção, está pertinho das provas de residência, alguém já está fazendo prova de residência, inclusive, então presta atenção que isso aqui pode cair, tá certo? Isso aqui cai bastante, inclusive, esses achados. E de complicações da endocardite, né? Então, a gente pode ter complicações cardíacas, né? Como já falei para vocês, insuficiência valvar, principalmente levando à insuficiência cardíaca aguda, né? Uhum. E isso, de fato, é uma... Deixa eu já... Pronto. E isso, de fato, é uma das principais causas também de óbito, né? Desses pacientes, porque eles acabam evoluindo com insuficiência cardíaca aguda. E, na maioria das vezes, é difícil conseguir levar esse paciente para a cirurgia em tempo hábil, né? A gente precisa primeiro compensar o paciente para depois encaminhar. Mas são pacientes, de fato, muito graves. Abscesso perivalvar. Então, quando que a gente vai suspeitar que o paciente com endocardite evoluiu com abscesso?
quando o paciente está mantendo febre, apesar de 5 a 7 dias de tratamento antibiótico já, tá? E ele continua ainda persistindo com febre. Quando o paciente começa a alargar o PR acima de 200 milissegundos ou quando o paciente evolui com BAV ou BAV avançado ou BAVT, tá? O clássico de prova é aquele paciente com febre, diagnóstico de endocardite que subitamente evoluiu com BAVT. Então tem que pensar em abscesso perivalvar, tá certo? E também embolia coronariana, tá? Eu já tive um paciente com minoca, que minoca é quando o paciente tem um infarto agudo do miocárdio sem lesões obstrutivas maiores ou iguais a 50%. Tá? Então, um paciente que teve ali uma endocardite de valva aórtica e que caprichosamente uma vegetação embolizou para a coronária direita e ele fez um infarto inferior, perfeito? Complicações neurológicas, AVC isquêmico, embólico, AVC hemorrágico e abscesso cerebral, já falamos disso, e embolia séptica também, né, que a gente chama de infecções metastáticas, né, o paciente pode ter um infarto renal séptico, né, porque vai uma embolia séptica para lá, esplênico, hepático, endocardite de válvula tricúspide pode muito, né, como a gente já falou, fazer abscesso pulmonar, e também osteomielite, artrite séptica, abscesso renal, abscesso de psoas, espondilodicite, como o colega já citou aqui, além de esplênico ou hepático, tá? Então, esse aqui é um exemplo do... Muita gente fala do que é, mas não sabe o que é o abscesso perivalvar, né? O que é isso? Existe uma região aqui que a gente chama de FIMA, fibrose mitro-aórtica. O que é isso? A válvula aórtica, ela é grudada aqui nessa próxima cúspide anterior da mitral, certo? Ela não tem esse espaço. Esse espaço ele é grudado, mas são dois tecidos conjuntivos. O abscesso ele se dá justamente aqui, pessoal. Então, quando você tem essa separação e um abscesso, uma imagem ecogênica aqui separando a cúspide anterior e a válvula aórtica, isso aqui é um abscesso. E por que ele faz BAVT? Porque ele está próximo ao sistema de condução, certo? Então ele vai descendo ali para o sistema de condução e no átrio ventricular está ali, então ele vai fazendo um BAV de primeiro grau depois, até fazer um BAVT. Essa é a complicação, certo? Quando a gente vai pensar, isso, eu quero que vocês memorizem isso. Então, o paciente está com febre, em uso de antibiótico, é endocardite há mais de 7 dias, 5 a 7 dias, e não melhora, pensar em abscesso perivalvar. E como que a gente faz o diagnóstico, né? Através dos exames de imagem na suspeita de endocardite. Quais são, na verdade não só exames de imagem, né? Todos os exames. Quais são os exames que a gente precisa solicitar em um paciente com endocardite? Então, laboratorial. Hemocultura é o principal deles. Pessoal, olha esse dado. 90 a 100% das hemoculturas são positivas na endocardite. Qual é o problema e por que a gente tem baixíssimas positivações aqui, hemoculturas positivas no nosso meio, né? Por causa do antibiótico precoce. Exato. Certo? Então, olha só, endocardite é praticamente uma infecção do sangue. Então, olha, 90 a 100%. Como é que eu colho? Eu tenho que colher 3 pares. O que é um par? Um par é um bujãozinho de anaeróbio e um bujãozinho de aeróbio. É o vidrinho, o bujãozinho que o Bruno tá chamando é um vidrinho. Isso é um par. Eu preciso de 3. Então, são 6 vidrinhos, ou bujãozinhos, que eu falava assim, no total. Certo? Exato, porque é um aeróbio e outro anaeróbio. Isso. Então você precisa de 3 pares em 3 sítios distintos. Sítios distintos e separados. Coletei no braço direito, vou pro braço esquerdo, vou pra perna direita, vou pra perna esquerda, tá? Se quiser 4 sítios, ok? Exato. Então, sítios diferentes. 10 ml em cada potinho desse. E aí o tempo de positividade que a gente espera é até 48 horas, 2 dias. Com exceção daquelas bactérias Racet, né, que podem chegar até 5 dias para começar a crescer. Isso. Perfeito? Hemograma, marcadores inflamatórios é interessante, mas dá para fazer o diagnóstico sem isso. Agora, fator reumatoide, super importante, porque ele é um critério menor reumatológico, então pede ele. Exato. Outra coisa, complemento, peça complemento, C3, C4, CH50, porque também é um critério menor reumatológico. Urina 1, EAS, sei lá como você chama, urinálise, se tiver hematúria com, principalmente hematúria dismórfica, com um pouquinho de proteinúria não nefrótica, pensar em glomerulonefrite, tá bom? Isso é questão de prova também de residência, tá, gente? Endocardite pode fazer glomerulonefrite. E complexos circulantes, mas isso aí é pouco difícil a gente pedir. Exames de imagem, aqui é bem rápido, acho que vocês já estão super craque. Lembrar que o eletrocardiograma, por exemplo, no INCOR a gente dosava todos os dias na primeira semana, pra você ter uma ideia. Mas não precisa ser tão rigoroso assim, justamente para
tem que ter um basal para saber o intervalo PR do paciente e pedir quando ou ele não responder a antibiótico terapia, né? Ou ele piorar, ou ele evoluir com o BVT, ou se ele mudar algum curso, sempre repetir o eletrocardiograma, tá bom? Justamente para pegar essa complicação de abscesso. TC de corpo inteiro, a gente pede quando a gente está pensando em fenômenos embólicos à distância, por exemplo, um abscesso hepático, enfim, né? Um abscesso esplênico, renal. E aí tem os 4 principais exames que vocês precisam saber, que é o eco transtorácico, o transesofágico, o PET-CT com FDG. Isso é novidade, né, da última diretriz. E a tomografia cardíaca também é importante. Então, o eco transtorácico é o primeiro exame a ser pedido, e sempre deve ser pedido, tá? Sempre. Sensibilidade para válvula nativa é boa, 70%. Para válvula protética é péssima, é igual jogar uma moeda para cima, 50%. Então, metade das pessoas o eco transtorácico não consegue ver endocardite em prótese, tá? Por isso eu vou falar a importância do transesofágico. Especificidade, 90%. Então, se você achar, é endocardite, ok? Quais sinais no eco que você vai ler no laudo e vai falar, endocardite. Às vezes não vem vegetação. Então, ou vem vegetação, ele vai dar o tamanho, ou vai vir abscesso perivalvar, ou vai vir perfuração valvar, ou vai vir deiscência da prótese da válvula protética. A prótese ela é grudada ali no anel, né? Quando tem infecção, ela pode descolar do anel e ela começar a ter leak, vazar sangue por fora dela, tá? Isso é um indicativo de endocardite. Isso é deiscência, né? Perfeito. Transesofágico. Principal escolha do transesofágico, pacientes com prótese valvar e complicações. E suspeita de complicações, tá? Principalmente abscesso. Pessoal, o transesofágico, pela diretriz europeia, se você tem prótese, a primeira escolha não é transtorácico. A primeira escolha é direto transesofágico, tá? A gente sabe que no Brasil não é muito assim. O paciente vai para o transtorácico, não vê e aí vai para o transesofágico. Mas em prova, na Europa, sei lá, direto transesofágico. Por quê? Sensibilidade para válvula nativa é tipo 96% e para válvula protética é 90%. É muito alto. Existem 2 outros exames menos solicitados, mas a gente reserva mais quando os 2 primeiros foram negativos. E tem alta suspeita clínica, então eu preciso resolver, preciso achar um diagnóstico. Perfeito. Entendeu? E aí tem o PET-FDG, né? O que é o PET-FDG? É uma tomografia que a gente injeta, o cara fica em jejum 24 horas de carboidrato e a gente injeta flúor com glicose, ligado à glicose. Onde tiver inflamação, onde tiver muito neutrófilo, ele vai comer aquela glicose, vai consumir e não vai conseguir consumir o flúor. E o flúor vai ficar marcado. E aí a gente bota ele numa gama câmera e a gente consegue ver certinho, iluminando onde tem muito neutrófilo, portanto, onde tem infecção / inflamação. Aí vocês estão me falando assim, nossa, mas chegar nesse nível é impossível, né? A gente não vai pedir PET, CT, não. O eco transesofágico vai dar. Gente, eu já vi caso de endocardite onde o ecocardiograma transtorácico não viu nada, mas o paciente tinha acabado de fazer uma troca valvar aórtica com substituição da aorta ascendente pelo tubo de Dacron, né? Que tinha um aneurisma de aorta, então teve que trocar a válvula aórtica e a aorta ascendente. E aí o paciente com febre, prostrado, eco transtorácico negativo, eco transesofágico negativo, PET-CT com 18 FDG veio positivo. Então, só bateu o martelo desse paciente com esse exame aqui. Então, às vezes você tá no hospital que tem disponível e você tem alta suspeição, não desista, tá? Faça, porque de fato isso, né, assim, se a gente não faz o diagnóstico e a gente não trata, né, o paciente, sem sombra de dúvida, vai só evoluir, vai só piorar, né, da doença de base. Então, a gente precisa investigar, precisa suspeitar e investigar esse paciente até o fim mesmo. Então, lembrem, isso aqui, inclusive, entrou recentemente na última diretriz europeia, né? Isso é da diretriz de 2023. Exato. Inclusive, se tem uma mensagem pro PET pra vocês memorizarem, PET é ótimo para prótese, para TAV, para dispositivo, para Dacron. Ele é muito bom. Então, quando o transesofágico não vê, ele talvez seja o melhor exame ali pra gente fechar. Isso. Tomografia cardíaca, né? É o mesmo protocolo da angiotomo de coronária, ok? E ele é importante para ver as complicações também, quando o transesofágico não consegue ver.
Exato, é mais para ver assim, abscesso perivalvar, pseudoaneurisma, que ele vê melhor também, tá? Então, às vezes, se o eco transesofágico não viu, ele consegue ver. Então, isso aqui, inclusive, a gente consegue ver uma fístula, né, da própria aorta para o ventrículo esquerdo. Então, é interessante porque dá para visualizar isso. Mas, gente, resumindo, né, como que a gente vai avaliar um endocardite com exame de imagem? Resumindo, então, é válvula protética, é dispositivo intracardíaco, a suspeita é essa. Vai fazer o transtorácico, mas você vai pro transesofágico. Perfeito. Certo? Todo mundo vai Pra fazer complementar. transtorácico, certo? Isso. Mas se o paciente tem válvula protética, ou ele tem um Tem que marca-passo, ou fazer tem um um CDI, transesofágico. o eco transtorácico não veio nada. Não importa, meu amigo. Você vai pedir um eco transtorácico, mas vai encaminhar para fazer um transesofágico. Porque só descarta mesmo por meio de um ecocardiograma transesofágico, tá? Isso. O eco transtorácico é inconclusivo, às vezes dá, às vezes a gente não fecha que é uma vegetação, vai pro transesofágico. Perfeito. O eco transtorácico é negativo e ele tem alta suspeita, ele tem hemocultura positiva para estáfilo sustentado, vai pro transesofágico também. Ou suspeita de complicação é igual a transesofágico, tá, pessoal? Aí quando eu vou pensar em pedir os mais além, que é a tomografia e o PET, quando ele for inconclusivo, também o transesofágico, e eu tô com suspeita de complicação cardíaca, abscesso, certo? Ou eu tô suspeitando de endocardite de prótese, de Dacron, de eletrodo, aí o FDG eu vou escolher, certo? Lembrem desse caso que eu falei pra vocês, tá? Paciente com alta suspeição que o eco transtorácico e transesofágico veio negativo. Aí só o PET e o FDG veio positivo. Aí suspeita de fenômeno embólico, por exemplo, ultrassom de abdômen total, ou pode chegar até uma tomografia de corpo inteiro. Na diretriz fala isso, alguns hospitais fazem isso, principalmente nos Estados Unidos, mas eu acho demais. Aqui é mais assim, teve dor lombar? Pede um ultrassom de abdômen com contraste para ver se é um abscesso renal. Teve dor hipocôndrio? Abscesso hepático, e assim vai. Tá com dor nas costas também, né? Avaliar se não pode ser espondilodicite também, né? Infecciosa. E aqui uma última informação super importante. Quando vocês tiverem hemocultura positiva para Staphylococcus aureus ou Enterococo, sendo L. fecalis ou fécil, é obrigatório pedir eco transtorácico ou transesofágico, certo? Ah, Bruno, mas ele não tem sintoma de endocardite, nada. Mas peça, porque é obrigatório. Positivou essas duas na hemocultura isolada, vai lá e investiga endocardite. Então lembra disso, tá? Você tá na UPA, tá de hospitalista em algum lugar, veio hemocultura positiva para Staphylo aureus, precisa pedir ecocardiograma, tá? Tem que descartar, porque de fato, se for endocardite, é uma endocardite muito violenta, um prognóstico muito ruim. E os famosos critérios de Duke? E aí? Isso. Recentemente foi modificado, né? Uhum. E aí a gente tem hoje os critérios de Duke modificado pela Sociedade Internacional de Infecção Cardiovascular. Gente, enfim, critérios de Duke modificado não precisa 2023. vocês pirarem querendo anotar tudo isso, porque todos esses fluxogramas estão no capítulo de endocardite, inclusive todos os critérios, esse slide está todo aqui, ó. Tá tudo aqui. Inclusive os fenômenos vasculares, as alterações deixa eu até mostrar nesse outro aqui, porque senão vocês depois não estão vendo, né? Então, ó, tá tudo aqui, tá? Não precisa pirar de querer anotar tudo, não. Tá tudo no livro do Manual de Emergências Cardiovasculares, que quem já entrou no combo ganhou, tá certo? Então, não, ó, inclusive aqui tem o diagnóstico da endocardite na prática, tratamento empírico da endocardite com os antibióticos, tá tudo aqui, tá certo? Não precisa vocês ficarem pirando pra anotar tudo, porque não vai dar. É muita coisa. Talvez eu fale só o que mudou. O que entrou de novo aqui, por exemplo. Antigamente tinha... Falou tudo. Ah, tá. Então é dividido em critério maior e menor. Isso a gente já sabe. Mudou alguma coisinha muito pouco, tá? Primeiro, e existiam os maiores dividiam em dois. Os critérios bacteriológicos e os critérios de imagem, né? Que antigamente era o eco transtorácico e o eco transesofágico, ok? Então, hoje o que você vê de positivo? Então, os critérios bacteriológicos, né, que a gente considera como positivo. Se o paciente tiver maior ou igual a 2 hemoculturas positivas de sítios diferentes para os germes específicos, né? Streptococcus viridans, Streptococcus galácticos, grupo Racec, Staphylococcus aureus e Enterococcus fecalis. Perfeito? Então, 2 ou mais hemoculturas positivas, o paciente já positiva. Ou então ele tem uma bactéria não típica, mas ele tem maior ou igual a 3 hemoculturas positivas. Isso, perfeito?
Ou então, as outras bactérias, né, especificamente a Coxiella, que não vai positivar, mas ela tem uma sorologia positiva, ok? Ou tem uma hemocultura isolada positiva, tá certo? Então, ou a Bartonella também. Então, isso aqui pontua como um critério maior. Qual é o segundo critério maior? É o paciente que tem um ecocardiograma transesofágico ou transtorácico positivo, ou seja, onde foi identificada uma vegetação em válvula, prótese ou dispositivo, ou o paciente teve um abscesso perivalvar ou identificado pseudaneurisma, ou tem uma nova deiscência de válvula protética ou uma nova insuficiência valvar ou piora de insuficiência prévia, tá? Critério ecocardiográfico ele não positivou. A gente foi pro PET-FDG. Teve captação periprotética ali, também positiva. Ou então a TC cardíaca. Então, antes de imagem, a gente só tinha o ecocardiograma. Agora, né, ele pode positivar ou pelo eco, ou pelo PET-FDG, ou pela TC cardíaca. E quais são os critérios menores? E tem mais um que eu acho que na hora que eu fui fazer aula, faltou o critério cirúrgico, né? Que esse critério, ele é novo, tá, pessoal? Frente, acho que ficou no... Tá. Que é o critério cirúrgico. Então, antigamente, o critério maior era só esses dois. Bacteriológico ou imagem positiva. No bacteriológico, igual ela falou, entrou ali sorologia para Bartonella, que antes não tinha. E tem um 1D ali, que é o PCR ou sequenciamento genético, que é Amplicon. Isso só tem nos Estados Unidos, tá bom? Isso entrou de novo. Além disso, de imagem, o que mudou? Entrou o FDG e o PET. O PET, FDG e a tomografia. E criaram um novo critério, que é o terceiro critério maior, que é o critério cirúrgico. O que é isso? É um critério critério retrospectivo, tá, pessoal? O paciente vai para a cirurgia cardíaca, tira a válvula, o cirurgião vê que tem vegetação e aí vira como um critério maior. Então, ele é um critério pós, né, retrospectivo. Perfeito. Enfim, depois que já está tratando. E os critérios menores são, né, essas 6 categorias aqui, ok? Então, a primeira, condições predisponentes, então endocardite prévia, que entrou novo agora, dispositivos cardiovasculares eletrônicos, então marca-passo, CDI. Para mim, isso foi uma das principais atualizações que eu acho que fez muita diferença, porque a gente via muito, né, endocardite de dispositivo e não era contemplado, né, como critério. Então, condições predisponentes são dispositivos, cardiopatia congênita, cardiomiopatia hipertrófica, valvopatias, próteses valvares e usuários de drogas injetáveis. Febre, fenômenos vasculares, imunológicos, hemocultura positiva que não se enquadra no critério maior, ou seja, aquele paciente que só positivou uma hemocultura. Para ele garantir aqui o critério maior bacteriológico, ele tem que ter 2 ou mais hemoculturas positivas. Então, acontece muito de fato, só ter uma hemocultura positiva, mas tem um ecocardiograma com vegetação, né? Então, isso faz diagnóstico? Gente, você precisa ter 2 critérios maiores, ou seja, o bacteriológico e o de imagem, tá? Ou seja, 2 hemoculturas positivas e um eco com vegetação, ou você ter um critério maior e 3 menores, ou seja, o paciente que tem uma hemocultura positiva, ele é um critério menor, mas ele tem um eco com uma vegetação, é um critério maior. Na maioria das vezes ele vem com febre e tem também ali uma mancha de Roux, ou ele também tem alguma condição predisponente, né? Já tinha uma doença, uma valvopatia prévia, era usuário de droga, então na maioria das vezes o que a gente encontra é esse aqui, um critério maior e 3 menores. Mas pode ser os 2 maiores também, é endocardite definida, ou os 5 critérios menores. Perfeito? Isso aqui também fecha como endocardite. O que é endocardite possível? É quando o paciente tem um critério maior, uma vegetação, por exemplo, e um critério menor, febre. Entende? Então, às vezes o paciente vai ter só um critério maior e um menor. Dessa forma, gente, você deve iniciar antibiótico terapia, mas uma antibiótico terapia empírica. A gente acaba fazendo antibiótico terapia mais abrangente para tentar pegar tudo e depois que vem o resultado da hemocultura, que a gente olha todos os dias, a gente ajusta a antibiótico terapia para pegar exatamente aquela bactéria. Perfeito? Agora, o melhor é você, de fato, esperar sair o resultado da hemocultura para que você possa fazer um tratamento antibiótico mais ajustado, né? Mais direcionado. E a endocardite rejeitada é quando não preenche critérios para endocardite definida ou possível, tá? Então, como é que é o diagnóstico na prática mesmo, pessoal? Suspeitou de endocardite, certo?
sopro, AVC isquêmico, febre, insuficiência cardíaca. Você vai pedir o eco e hemocultura 3 pares e ir para os critérios de Duke, ok? Pelo eco e pela hemocultura você vai fechar. Então, o eco com vegetação e 2 hemoculturas para germes típicos ou 3 fechou. Então, endocardite confirmada, você vai fazer antibiótico guiado pelo o antibiograma, tá? Pela cultura. Já é o que mais acontece, é aquele cara que tem o eco com vegetação e a hemocultura está em andamento ou negativa. Nesse caso, você precisa buscar o quê? Critérios menores ali para você ver se você fecha a endocardite, porque você já tem vegetação. Então você vai ver fatores predisponentes, febre, embolização, glomerulonefrite e fator reumatoide. Esses são os principais que a gente busca encontrar, certo? Encontrou um deles possível, encontrou 3 confirmado, ok? Então, que você vai... É importantíssimo aqui quando a hemocultura está em andamento. Checar todos os dias a hemocultura. Por quê? Porque a hemocultura sendo positiva, você vai guiar por hemocultura a endocardite, o tratamento. E tem aquele caso que é aquele cara com eco sem vegetação no transtorácico, mas tem hemocultura positiva sustentada, 2, 3 pares. E agora? Bom, nesse caso você vai buscar por uma vegetação que você não viu no transtorácico. Então você vai para o transesofágico, tá? Inicialmente, direto transesofágico. Ou você vai repetir o eco de 5 a 7 dias após ali a apresentação do paciente. Mas o melhor é transesofágico. Buscar por embolização e por critérios menores. Se você achou, então tem hemocultura positiva, que é um critério maior, e você achou um ou mais critérios menores, você vai tratar como endocardite. Então é 4 a 6 semanas. Se você não achou nenhum critério maior e eu só tenho hemocultura positiva, eu tenho uma bacteremia, eu tenho uma infecção de corrente sanguínea e eu vou tratar por 7 a 14 dias. Isso faz muita diferença, viu? Então buscar por critérios menores para você juntar e fazer pelo menos uma endocardite possível, né? É importante. Perfeito. E endocardite rejeitada, o ecocardiograma sem vegetação, hemocultura negativa, 1 ou 2 critérios menores, tá certo? Perfeito? Bom, tratamento da endocardite infecciosa. Agora já vamos fechar, tá, gente? Então, quais são as 2 estratégias de antibiótico terapia? Bom, o empírico você não conhece o agente causador, o paciente, ele está sintomático, ou seja, Bárbara, tô ali, o paciente está super bem na enfermaria, jogando bola, mas, né, tava ali com febre, fez um ecocardiograma, viu que tem uma vegetação, e daí eu tô esperando a hemocultura. Eu já inicio um antibiótico? Não inicie antibiótico. Por quê? Porque o ideal é você iniciar antibiótico terapia guiada. Então, o ideal é você... Gente, 48 horas sai, na maioria das vezes, tá? Na maioria dos agentes típicos ali. Então, espera sair a hemocultura, que vai, de fato, direcionar o tratamento antibiótico desse paciente. E também o tempo de antibiótico terapia. Perfeito? Então, se o paciente está estável, sem nenhum sintoma, sem nenhuma complicação, observa e espera o resultado da hemocultura. Agora, se o paciente está grave, evoluindo com insuficiência cardíaca, evoluiu com embolização, aí, meu amigo, acabou. Aí você vai iniciar a antibioterapia empírica e vai ajustar após sair a hemocultura. Guiado por hemocultura, é antibiótico terapia individualizada voltada para aquela bactéria isolada. Esse é o tratamento padrão, tá? O tratamento padrão ouro de escolha, tá certo? Então, você não está errado. Se o paciente estiver estável hemodinamicamente na enfermaria, aguarde as 48 horas que vai sair o hemograma e o antibiograma e você vai conseguir direcionar a terapêutica. E aí, como é que a gente trata esse paciente? Isso, então, tratamento empírico. Então, aquele cara sintomático, eu preciso tratar, não sei o germe. Eu vou nos principais germes que a gente já discutiu. Então, é fácil, não precisa decorar a antibiótico terapia na endocardite. Paciente válvula nativa, ou tem prótese valvar, mas tem mais de 12 meses, mais de 1 ano de implantação, então é germe de comunidade, certo? O que eu vou fazer? Oxacilina, 2 gramas de 4 em 4, tá? Ele cobre estrépito e cobre estáfilo. Ampicilina, 2 gramas de 4 em 4, cobre o enterococo. E a gentamicina, ela é um sinérgico, ela ajuda a matar mais rápido e ajuda a tratar o enterococo e o streptococcus, mas principalmente o enterococo. Então esse esquema é basicão, pessoal. Oxa, amp, genta. Lembrando que
tratamento pode durar de 4 a 6 semanas. Se você estiver achando que é Staphylo aureus ou enterococo, você dura 6 semanas, se não, as outras 4 semanas. Lembrando que a gentamicina é só durante 2 semanas iniciais, tá? Então você vai começar com os 3, 2 semanas depois você tira a genta e continua o tratamento 4 a 6 semanas. Prótese valvar também 6 semanas, ok? Eu posso trocar a oxa pela ceftriaxone, tá? Então eu posso fazer ceftriaxone, AMP e gentamicina. Perfeito. E se tiver suspeita de Staphylo aureus, 6 né? semanas. O ideal é que você aumente a duração da antibioterapia para 3 semanas, tá bom? E 6 semanas. Eu falei o quê? 6 semanas. 6 semanas. E se o paciente, se você tá numa UPA que não tem oxacilina, você pode substituir a oxacilina por ceftriaxona, beleza? E se for endocardite hospitalar, ou seja, né, se o paciente tá com suspeita de ser germe hospitalar, é de prótese valvar há menos de 12 meses, qual é o esquema antibiótico ideal? Isso, se for endocardite hospitalar ou prótese menos de 1 ano de implante, germe de hospital, aí eu vou para germe de hospital, MRSA. Então eu vou usar vancomicina, 15mg 2 vezes ao dia, 15mg por quilo, tá, pessoal? Esquece aquele 1 grama, 1 grama não é por peso, então é 15mg por quilo 2 vezes ao dia, ou daptomicina, tanto faz, associado a gentamicina por 2 semanas e associado a rifampicina. Tá? Sempre quando eu for hospitalar, germe resistente e prótese, eu sempre associo rifampicina, ok? E aí, a duração também de 6 semanas, perfeito? Só a gentamicina, que é só 2 semanas, porque né, ela é nefrotóxica. Okay? Genta sempre 2. E para fechar, tratamento guiado por hemocultura, ou seja, se você for começar, lembra que a gente falou que o tratamento de escolha é você esperar sair o resultado da hemocultura para você direcionar um antibiótico desse paciente do jeito que a gente está falando aqui. Se for estrep, você vai tratar assim, grupo Racec é assim, Staphylo aureus você vai tratar assim, ok? Agora, se o paciente está sintomático, evoluiu com complicação, você começa o tratamento empírico e quando sair o resultado da hemocultura, que você vai checar todos os dias, aí você vai, né, individualizar para exatamente o germe que veio. Perfeito. É isso aí. Então, Streptococcus, sendo ele viridans ou galolíticos, o bovis, né? Ceftriaxone por 4 semanas, tá? Ou um tratamento curto, que é de 2 semanas, que aí eu uso ceftriaxone mais gentamicina. Eu posso encurtar para 2 semanas, tá bom? Só para Streptococcus, viu, pessoal? E para válvula nativa. Grupo Racec, ceftriaxone, tá? 4 semanas. Staphylo aureus. O Gustavo perguntou aqui, ceftriaxona 2 gramas de 4 em 4? Não, ceftriaxona 1 grama EV de 12 em 12, tá certo? 1 grama EV de 12 em 12, tá? Porque ele perguntou aqui de 4, porque a gente falou que poderia substituir, se você não tem oxacilina, você poderia substituir por ceftriaxone, mas não é de 4 em 4, tá? É 1 grama de 12 em 12. Isso. Ok? Uhum. Grupo Racec, ceftriaxona Então, 1 grama de 12 em 12. Esses dois iniciais, ceftriaxone é o tratamento. Esses dois, que é o Staphylo MSSA ou MRSA, vai depender. MSSA, qual é o tratamento, pessoal? É sensível à meticilina, oxacilina, ok? E aqui caiu em prova já, esse detalhezinho besta, mas caiu. Posso, nos estáfilos sensíveis à meticilina, eu posso não usar oxa e usar cefazolina, por exemplo, que é uma cefalosporina de primeira geração. E a resposta era essa e ninguém acertou. E via oral, né? Não, EV. Esse é EV? Tá. Tem. Você vai falar do via oral? Cefazolina cefazolina. EV. Cefalexina EV. Aí, olha só que interessante, então. Estáfilo sensível a oxa, ou é oxa ou cefazolina, e o estáfilo resistente a oxa é vanco ou daptomicina. Perfeito. Acabou. E o enterococo é diferente. Você viu que ele perguntou ceftriaxone? Aqui a dose é dobrada. Então o enterococo, né? Pessoal, que nem meningite. O enterococo é uma bactéria chata de matar. Então você vai ter que usar 2 beta-lactâmicos ou um beta-lactâmico junto com a gentamicina. Então esse kit vem duplo já do enterococo. Então, sensível a AMP, você vai usar AMP mais ceftriaxone. Lembrando que ceftriaxone é dose dobrada, 2 gramas de 12 em 12, por 6 semanas. Ou ampicilina mais gentamicina, qualquer um desses dois. E o enterococo resistente a AMP, eu vou usar vancomicina mais gentamicina. E o enterococo resistente a vanco, que é raro, eu vou usar daptomicina. O Vitor perguntou aqui, se guiado por cultura veio S. aureus, massa, né?
Em paciente dialítico, devo associar rifampicina a vanco? Não entendi. Se guiado por cultura veio Staphylo aureus em paciente dialítico, devo associar rifampicina a vanco? Porque aqui no Staphylo... Diga. Boa pergunta. Aqui, né? O Staphylo aureus, vancomicina ou daptomicina. Então, tem um estudo muito interessante que eles pegaram todos os pacientes com estáfilo e eles viram que se você associar um sinérgico, por exemplo... bom não, só deu insuficiência renal. Já nesse caso que ele disse que é o MRSA, que é resistente à oxacilina, então eu estou usando o vanco, aí é interessante você pensar em usar rifampicina, tá? Mas de escolha, faz a vanco. Só vanco, tá bom? Geralmente o cara... acompanha a hemocultura para ver se vai negativar. Crescimento de vegetação, vê se não diminuiu, discute com a CCH, porque é um caso muito específico, mas a princípio o vanco vai. Tá bom? Não precisa associar rifampicina de cara. A não ser que tenha prótese. Amor, o pessoal falou que prótese ficou valvar. sem som e voltou agora de novo. Gente, hoje tá hard, mas a gente vai terminar essa aula, vai dar tudo certo. Então, o que o Bruno tava falando? Que nesse caso, né, que o Vitor comentou aqui, gente, de padrão, né, paciente com Staphylo aureus, Márcia, o que você vai fazer? Vancomicina, tá? Acompanha, quando que você vai considerar que o paciente que iniciou o tratamento antibiótico, né, de fato para aquele paciente com endocardite, quando a primeira hemocultura vier negativa. Então é o seguinte, você começou o tratamento antibiótico do paciente, você vai solicitar hemocultura todos os dias. A primeira que vier negativa, ali é o seu D0 do antibiótico, tá? Se o paciente está evoluindo bem, ok. Agora, se de fato o paciente não está evoluindo bem, aí você pode pensar em associar, perfeito? Mas não de rotina. Eu li agora a questão dele. É o seguinte, estáfilo resistente à oxacilina, Marsa. Eu vou usar vanco e pronto. Se ele tiver estáfilo resistente associado à prótese, aí eu vou precisar usar 3. Rifampicina, gentamicina e vanco, tá? Mas só se ele tiver prótese. Se for válvula nativa, a vanco resolve. Perfeito. Que foi o caso ou dele, dapto. Que ele falou que não era prótese, né? Isso. Perfeito. Bom, então, gente, é isso. Isso aqui tudo já é o que a gente... Agora vamos só fechar aqui com o tratamento cirúrgico, né? Quando que a gente indica cirurgia pro paciente com endocardite? Então, em relação à vegetação, isso eu quero que vocês entendam. O paciente teve maior ou igual a um fenômeno embólico, certo? Na vigência de antibiótico, tem que pensar em cirurgia. Perfeito. Principalmente se a vegetação tiver mais do que 10 milímetros. Então, esse valor é um valor meio mágico. Exato. 10 milímetros. Só a vegetação mais do que 10 milímetros, Bruno, tem indicação de tratamento cirúrgico? Pode ter, e é 2B. O grau de recomendação é mais fraco. Então, você pode fazer ou não fazer. Ok? Mas isso cai em prova de residência, tá, gente? Paciente com endocardite, com vegetação de 20 milímetros, a resposta é cirurgia, tá? Então, assim, por mais que seja 2B, né, acima de 10, tem um risco muito grande de embolização. Isso. Então, por isso que normalmente indica cirurgia, tá? Com evento embólico é óbvio, é 1A. Sem evento embólico é 2B. Então, na maioria das vezes, o pessoal acaba indicando mesmo. E cuidado com esse evento embólico, maior ou igual a um evento embólico na vigência de antibiótico. É assim, o cara abriu o quadro com endocardite com evento embólico. Ok, isso não tem indicação cirúrgica, mas aí ele começou a tratar. E no 7º dia, no 5º dia, ele evoluiu com um novo evento embólico na vigência de antibiótico. Isso é critério de cirurgia, tirar a válvula. Disfunção da válvula, né? Óbvio. Destruição da válvula evoluindo com edema agudo de pulmão ou insuficiência cardíaca, é óbvio que você vai ter que tratar. Foi aquela história que eu contei pra vocês do paciente que fez o cateterismo e ele evoluiu com insuficiência aórtica aguda, né? Por conta de destruição valvar por conta de endocardite. Esse paciente, a indicação é cirúrgica. Tá? Abscesso perivalvar. Pessoal, abscesso perivalvar é igual a cirurgia. Não tem outro tratamento, tá? O antibiótico não chega lá. Então, tem que tratar. Destruição da válvula, perfuração da válvula. E aqui vai um detalhe muito importante, que é a resposta clínica, tá? Então, o paciente continuou com bacteremia ou febre após 7 dias de antibiótico, é indicação de
falha de tratamento. E esse daqui é uma que cai muito em prova também, endocardite por fungo, tá, gente? Endocardite por fungo, tá? Ou bactéria multiresistente é também indicação de cirurgia. Já tive um paciente na minha residência de clínica médica. Eu vou voltar aqui só uma coisinha, porque o Amaury falou, elogiou a aula e falou por que associa a rifampicina ao tratamento. Então... Boa, porque a rifampicina, você percebe que ela entra muito na prótese, né? Na prótese. Isso. Porque a rifampicina, assim como também osteomielite de prótese ortopédica, por exemplo, a gente usa rifampicina. Ele consegue, por algum motivo, quando é prótese, a bactéria entra e faz um biofilme. Ela gruda ali naquele metal e ninguém mata ela. Então, alguns antibióticos conseguem entrar e quebrar aquele biofilme ali da bactéria grudada no metal. E quem consegue, teoricamente, parece ser a rifampicina. Por isso, ela é associada nos casos de endocardite de prótese. Ótima pergunta, Amaury. Gente, então vamos fechar nosso caso clínico. Então, a nossa paciente de 62 anos, para quem chegou agora, deixa eu só dar uma sumarizada, a gente já caiu, já ficou sem som, mas tá tudo certo, a gente vai terminar, entendeu? Mas a nossa paciente da Quinta Convir, caso clínico de hoje, é uma mulher de 62 anos, no caso real, que de história prévia ela tinha só hipertensão e chegou com dispneus moderados esforços há 6 meses. O que aconteceu de novo que fez ela vir para o pronto-socorro? Febre de 38 graus a 3 dias, disúria, polaciúria e dor lombar, tá? Então, por conta disso, ela começou a ter piora da dispneia e veio para o pronto-socorro, tá certo? Bom, e aí, né, diante desse caso, a gente tem uma suspeita ali de endocardite, porque, né, claramente no exame físico, quem não viu no começo, a paciente tinha as manchas de Janeway, né, na região palmo-plantar. Ela tinha fator predisponente, porque ela tinha um ecocardiograma com uma estenose mitral reumática, né, o Bruno chegou a mostrar o ecocardiograma do início, e realizado ali a hemocultura da paciente, veio positiva ou não veio positiva? De início, não. Não veio positiva, não. Perfeito. Não, E aí? Isso. Aí a gente vai e avalia os critérios de Duke da paciente. Ela tinha febre, tinha as manchas de Janeway. Tinha fator predisponente. Tinha fatores predisponentes. Então fechava como endocardite já. Já fechou? Não, tinha um maior, né, que era a vegetação, e mais 3 menores, que era fator predisponente, febre e fenômenos embólicos. Perfeito, tá vendo? Olha, o que fechou o diagnóstico dessa paciente foi o exame físico, né, vendo as manchas de Janeway e se espremesse, ela né? tinha hematúria, podia até sair uma glomerulonefrite ali também. Perfeito. Ainda não tinha saído complemento, né? Enfim. Bom, então o que a gente precisava fazer para essa paciente, né? Tratar, porque de fato, lembra que ela chegou congesta ali, né, com congestão ali pulmonar. Insuficiência mitral aguda, né, e ser descompensada. Perfeito, então ela chegou com estertores, né, pulmonares bilaterais, então a gente precisa tratar, né, então furosemida endovenosa 1 mg por quilo, endovenoso de ataque, seguir com uma ampola a 2 de 8 em 8 ou de 6 em 6, tá? Controle da pós-carga da paciente, então baixar a pressão, então é muito importante quando a gente fala, gente, dentro do módulo de valvopatias do curso de emergências cardiovasculares, tem um módulo só de valvopatias. Então lá você aprende a como manejar todas as valvopatias na emergência, inclusive insuficiência mitral. Então qual é assim, a chave do tratamento do paciente com insuficiência mitral? É você baixar a pós-carga. Porque se você não baixa a pós-carga desse paciente, esse paciente vai evoluir cada vez mais com congestão. Isso. Perfeito? Então precisa fazer a furosemida e baixar a pós-carga dele. E a dobutamina, se a fração de ejeção é menor que 60%. Exato. Tá? O corte na insuficiência mitral importante, ela não é 50% mais, ela é 60%. Então abaixo de 60% já é fração de ejeção reduzida, tá bom? Perfeito. Bom, e dos critérios maiores da nossa paciente, como a gente falou, né? Ela não tinha saído ainda a hemocultura, mas ela tinha uma vegetação no eco e ela tinha febre, tinha as manchas de Janeway, né? Aqui da nossa paciente e tinha também o fator predisponente. Então ela fechava para endocardite. Qual o tratamento para essa paciente? Oxacilina, ampicilina e gentamicina. Mas por quê? Porque a paciente evoluiu com insuficiência cardíaca, gente. Então, você não pode ficar aguardando o resultado da hemocultura. Então, tem que começar a tratar. Então, você vai tratar o quê? Tratamento empírico para endocardite. Como ela não tinha prótese valvar, né, há menos de 12 meses, para a gente suspeitar de germe hospitalar, a gente vai tratar para germe de comunidade. Então, como que você vai tratar? Oxacilina 2 gramas EV de 4 em 4, mais ampicilina 2 gramas EV de 4 em 4
e gentamicina. Não tem oxacilina na UPA, então substitui por ceftriaxona, 1 grama de 12 em 12. Perfeito? Durante quanto tempo? 6 semanas. Você vai manter essa paciente 6 semanas na UPA? Não. Você vai começar o tratamento dela e vai encaminhar ela para um hospital terciário para que ela possa terminar as 6 semanas endovenoso. Mas, de fato, é um tratamento ruim, o paciente não gosta, né? Porque, de fato, são 6 semanas internado, tá? Além disso, ela tinha insuficiência mitral importante, tinha indicação cirúrgica, não é? Isso. Bom, então, além disso, ela acabou evoluindo com indicação cirúrgica por conta, né, da insuficiência mitral importante. Então, a prescrição dela ficou ali dieta zero, a furosemida, que a gente já falou para vocês, o nitroprussiato, perfeito, para baixar a pós-carga dessa paciente, perfeito, e evitar que essa paciente, né, continuasse evoluindo ali com congestão. Se a paciente evoluísse com choque, a gente ia tratar para choque cardiogênico, e se insuficiência respiratória, a gente ia acabar entubando essa paciente, né, para melhorar. Bom, a hemocultura da paciente veio enterococo fecalis, né, então depois, ou seja, essa é a questão. Começou a antibiótico terapia empírica na paciente, você vai pedir hemocultura todos os dias, tá certo? E lembrar de checar a hemocultura inicial que foi pedida. Na hemocultura inicial dela veio o enterococo fecalis. Quando que você vai considerar que começou as 6 semanas após a primeira hemocultura negativa? É a partir dali que você conta as 6 semanas. Perfeito? Bom, e é isso, meus queridos. Finalizamos o nosso caso clínico de hoje, da nossa Black November especial. E hoje, né, para quem tá aqui, né, a gente falou que hoje ia ser um caso especial de endocardite, é um caso mais aprofundado, mas isso é só, assim, 1% do que é o curso de emergências cardiovasculares. Então aqui, gente, vocês têm no combo de Black November, né, que tá com 63% de desconto, vocês têm o curso ECG na prática, o curso de emergências cardiovasculares e ainda ganha gratuitamente o nosso novo livro, Manual de Emergências Cardiovasculares e Clínicas, que contém todos os fluxogramas que vocês, inclusive o guia de antibiótico terapia da endocardite também tá aqui, tá? Então, o curso de emergências cardiovasculares, ele tem 11 módulos, são 44 aulas, tudo certificado pelo MEC, assim como o curso ECG na prática. E eu queria até aproveitar para mostrar para vocês aqui quais são, né, todos os módulos, mas eu acho que não vai estar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não. Mas, gente, os 11 módulos tem tudo, tá? O primeiro é o passo a passo do eletrocardiograma na emergência. Então, depois vocês vão avaliar. A gente vai passar por insuficiência cardíaca desde o comecinho, a fisiopatologia, IC perfil A, B, C, L, perfeito? Módulo de dor torácica, então a gente passa por síndrome coronariana aguda com supra de ST, sem supra de ST, minoca, infarto de VD. A gente tem um módulo só de taquiarritmias, então taquiarritmias supraventriculares, diagnóstico e tratamento. Taquiarritmias ventriculares, diagnóstico e tratamento. Tem também o módulo das valvopatias. Tem o módulo de síncope, é super legal, porque nesse mesmo módulo que a gente fala de morte súbita, né, a gente fala tanto de síncope como fala também, né, do manejo do ACLS, né, inclusive através da última atualização. A gente fala de choque, então tem todo o tratamento da sepse baseado no Surviving Sepsis de 2021 e ainda tem outros módulos que são módulos bônus, que é um mini curso de emergências neurológicas com o Dr. Nalcer Canedo e tem também um mini curso de procedimentos em emergência, porque vocês sempre pediam muito pra gente, a gente passou a incluir isso dentro do curso de emergências. Então, como passar acesso venoso central, como passar marca-passo, como realizar uma cardioversão elétrica sincronizada. Então, é um curso, de fato, bem completo e os alunos gostam muito, né? Tem um NPS de 9,42 e a gente tem alunos, tanto estudantes de medicina, quanto médicos generalistas, especialistas e cardiologistas. Por quê? Porque a gente vai sempre desde a fisiopatologia e a gente explica tudo isso, como faz o diagnóstico, o tratamento, aonde você estiver. Seja numa UPA, seja no hospital especializado. Então, esse curso que vocês estão levando na Black Friday, ele tem um NPS de 9,42, que é o nível de satisfação dos nossos alunos, e o curso ECG na prática tem um NPS de 9,6, né? Então, o curso ECG na prática é onde a gente ensina vocês a laudarem qualquer eletrocardiograma com 4 passos. Então, Bárbara, mas se eu já tenho o curso de emergência, faz sentido ter o de eletro? Faz, porque o curso de emergências cardiovasculares, o primeiro passo, gente, a gente ensina o eletrocardiograma focado na emergência.
O curso ECG na prática, você vai aprender eletrocardiograma para tudo na sua vida. Você vai aprender a diagnosticar brugada, como o aluno meu diagnosticou numa UPA, entendeu? Porque ele conseguiu identificar, era das aulas de diagnóstico diferencial de supra também, tá? Então lá a gente fala de sobrecarga atrial, sobrecarga ventricular, então a gente fala de todos os aspectos do eletro, de emergência e ambulatorial. Então é um curso bem mais completo e voltado para eletro. Então, para quem que é essa formação? É para médicos, obviamente, porque sem sombra de dúvida é quem está ali na linha de frente, né? Então, é um curso que é muito voltado para a prática. Então, isso é um dos nossos, né? Graças a Deus, é uma das coisas que os alunos mais falam, que a gente traz sempre muito voltado para a prática clínica. Então, todas as aulas, a maioria delas, começa com o caso clínico, a gente explica a fisiopatologia, foi tudo atualizado agora em 2024 e a gente traz para a prática clínica de vocês, inclusive com a prescrição de cada caso no final, tá? Então, é isso que os nossos alunos falam, né? Que assim, foi um divisor de águas, porque hoje o plantão da Vermelha é outro, né? Depois das aulas. Porque por que todo mundo, seja estudante de medicina ou médico generalista, gosta do curso? Porque vocês entendem a base. Né? A maioria das vezes, alguns cursos, eles trazem só assim, não, é choque cardiogênico, começa a dobuta e faz aí o vasodilatador, vai dar certo. Só que aí você não entende. O choque cardiogênico tem 2 perfis. Tem um perfil mais vasodilatado e tem um perfil mais vasoconstrito. Você vai tratar de formas diferentes. Se você não entende a fisiopatologia por trás, você vai tratar todo mundo igual e o paciente vai evoluir mal. Te garanto isso. Então, isso aqui é meu aluno Delon falando isso. Sou médico generalista, conduzi brilhantemente, depois da sua aula de insuficiência cardíaca, um IC perfil C, que é um choque cardiogênico. Com toda a prescrição e todos os seus ensinamentos, eu pude ter o meu trabalho reconhecido. Gente, com tanto médico no mercado, para você, de fato, se diferenciar, você precisa ser diferente, você precisa se especializar. E, sem sombra de dúvida, um curso de emergências cardiovasculares e de eletro, certificado pelo MEC, ou seja, ainda vai valer para a tua prova de residência, pode ser um primeiro passo para isso. Estudantes de medicina, a gente tem muito estudante de medicina que faz o curso também, porque é isso, né? A gente traz desde a fisiopatologia até o tratamento diagnóstico. Então, isso faz muita diferença no seu aprendizado como um todo. Então, a gente sempre fala isso, né? Pra gente não adianta vocês decorarem um ataque supra só para passar na prova. Eu preciso que vocês entendam aquilo, porque vocês vão estar sozinhos numa UPA e vocês vão precisar tratar esse paciente. E se você entende a base por trás, o resto fica fácil. Residentes, a gente tem muitos residentes também que fazem, porque de fato faz muita diferença para eles, né, dentro ali da residência, porque a gente sempre acha, né, que a gente vai estar na residência, a gente vai estar super bem amparado com os preceptores. Gente, os meus primeiros plantões como R1 no IANSP, eu tava de plantão com uma médica dermatologista, que assim, ela tava lá concursada há não sei quanto tempo e fazia, eu acho que pelo menos uns 10 anos na vida dela que ela não prescrevia uma furosemida. Então, assim, eu estava literalmente sozinha diante de uma emergência de um IC descompensada, entende? Então, assim, é seu carimbo, sabe? Então, invista em você, se capacite para que você possa ser a melhor chance do seu paciente, tá? Isso faz diferença. E também cardiologistas e especialistas, né? Porque o que acontece? Grande parte das vezes a gente sabe que os próprios especialistas são tão focados na sua área que eles perdem um pouco desse manejo do paciente grave. E a cardiologia, gente, ela se atualiza todos os anos. Então, por isso que a gente tem tantos alunos que renovam, né? Porque o curso ele é inteiro atualizado quando sai diretriz nova. Porque isso muda, né? Sai estudo novo, sai medicação nova e vocês precisam estar com uma conduta atualizada. Então, por isso que, né, eu tenho um colega aqui que fala, eu tenho pós em UTI e pós em emergência e além de vários outros cursos paralelos. Eu posso dizer com segurança que o seu curso de cardio é o melhor que eu já fiz, né? Então, é por isso, né? Porque a gente traz todas as aulas com casos clínicos reais baseado nesses 3 pilares. Breve explicação da fisiopatologia aplicada ao caso clínico real, fluxogramas diagnósticos e conduta baseada em evidência científica e prescrição detalhada de cada caso com dicas práticas de pereleito. Além disso, quem entrar nessa turma, nesse combo de Black November, vai ganhar inteiramente gratuito, não vai pagar nem frete, o nosso Manual de Emergências Cardiovasculares e Clínicas, que foi esse livro que eu já mostrei para vocês, que eu não tenho dúvida que vai ser o maior companheiro de plantão de vocês. Tá certo? E é isso, meus queridos. Se vocês fossem comprar todos esses produtos separadamente, vocês teriam que investir ali em torno de R$ 5.488. Por isso que eu falei para vocês que, de fato, é uma Black Friday mesmo. A gente nunca fez esse nível de desconto, mas é a última turma do ano. Inclusive, a gente não tem nem
perspectiva de abrir uma próxima turma no próximo ano, porque a gente vai entrar num novo projeto grande, a gente vai mudar de cidade, a gente vai abrir uma clínica, então a gente vai entrar no novo projeto, então a gente não tem perspectiva de abrir uma nova turma tão cedo, tá? Então, se você tem interesse, sem sombra de dúvida, esse é o valor mais barato da história para você entrar nas minhas formações, tá? Então, você tem 63% de desconto e ainda ganha o livro físico, você entra por R$ 1.997, tá? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi um caso, sem dúvida, um caso desafiador. Muito conteúdo para trazer para vocês. A aula de endocardite, para vocês terem uma ideia. A aula de endocardite do curso de emergências cardiovasculares, ela tem 2 horas de duração. Tem a parte 1 e a parte 2, porque ainda tinha muito mais coisa para falar, porque endocardite de fato é um mundo. Mas a gente quis trazer isso para vocês porque é um tema novo que a gente não tinha discutido ainda aqui com vocês. E sem sombra de dúvida, né? Grande parte das vezes são vocês que vão pegar esse paciente na emergência. Né? Verdade. Então, assim, é importante suspeitar de endocardite. Vocês podem, né, com os critérios de Duke, ter um diagnóstico de endocardite provável. Se o paciente tiver sintomas, começa o tratamento empírico, tá? Porque você está salvando a vida desse paciente. Você está evitando fenômeno embólico, está evitando que esse paciente evolua com degeneração da válvula, insuficiência cardíaca. Então, começa o tratamento desse paciente que você está embasado em diretriz. Tá certo? E se você quiser fazer parte desse combo, esse combo vai estar disponível, eu acho que só até domingo, se eu não me engano. Domingo à noite, Só até domingo à noite. Então, aponta o seu celular para esse QR Code para que você possa ter acesso a essa oferta. Perfeito? E eu vou tirar as dúvidas de vocês agora aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui no chat que a gente tira dúvidas. Deixa eu ver. O Bob falou: parabéns pelo trabalho e conhecimento compartilhado. Sucesso sempre na vida de vocês. Ser diferença faz a diferença. E a gente percebe pelo número de pessoas online. Oh, maravilha, Bob. O Bob mandou essa semana pra gente. Fiquei super feliz. O Bob é estudante de medicina e fez diagnóstico de fibrilação atrial quando nenhum dos colegas dele fez por conta do curso ECG na prática. Eu fiquei morta de orgulhosa. Esse é meu time, gente. Meu time, ó, é brilhante. A Rosângela falou, é só para médicos ou pode ser para outras áreas da saúde? O curso ele é mais direcionado para médico, tá? O curso é mais direcionado para médico. O curso ECG na prática, ele é para outros profissionais da saúde. Então, Rosângela, se você tiver interesse no ECG na prática, fala com o meu suporte, tá certo? Que eles conseguem um preço promocional para você com o livro também, tá bom? Mas o curso Emergência Cardiovascular, ele é bem voltado para médico. Então, a gente fala de prescrição, fala de tudo, tá bom? Queridos, vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Estamos aqui. Podem perguntar coisa da aula também, tá certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Estamos aqui. O Gustavo, eu comprei hoje o combo e comecei pela aula de síncope. Inclusive, perfeita aula, doutor. Muito boa a aula de hoje. Muito bem! Gente, não, é isso que eu tô falando. Eu fiquei super feliz. Porque a gente, como eu falei pra vocês, a gente conseguiu uma quantidade bem limitada do livro porque a gente terminou no final do ano. Foram 6 meses pra fazer esse livro. Demorou mesmo. Então, a gente terminou e aí mandou pra gráfica e as gráficas no final do ano estão tudo lotadas, né? Então, a gente conseguiu uma quantidade bem limitada. Então, por isso que a gente falou, né? Quem tivesse interesse nessa primeira leva que comprasse logo, porque a gente não tem como garantir, né? Quando quando esse livro vai estar disponível à venda separadamente. A Willy falou, já tinha comprado o manual prático e de drogas na emergência e também o de prescrição. Rapaz, maravilha. Não, a gente tem... Pronto, agora voltou, né? Senhor, não sei, gente, tá um negócio, viu? Mas o que eu tava falando pra Jamile? Jamile, fala com o meu suporte, tá? Eles vão colocar o link aqui pra vocês. Porque o meu suporte consegue o parcelamento inteligente pra você. Aí não compromete o limite do seu cartão, tá bom? Pronto, eu acabei de repetir, Jamile. Gente, é porque tá um negócio, viu? Tá bugado. Tá bugado, hoje o sistema todo aqui tá meio bugado. Mas, queridos, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Se vocês tiverem qualquer dúvida, estamos aqui à disposição de vocês. Podem perguntar.
alguma coisa da aula também. Ou os alunos que já entraram, quem já está nessa turma de combo, já se pronuncie para eu já conhecer vocês. Eu já vi que já entrou uma galera. Vão ganhar esse livro massa. Esse livro ficou muito bom. Esse livro é meu filho. Ficou muito bom. Queridos, pois se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar então. E a gente se vê na próxima quinta com vinho e caso clínico. É isso aí. Tá bom? Um beijo pra vocês e até próxima quinta com vinho e caso pessoal. clínico com mais um caso real de emergência aqui pra prática clínica de vocês. Até a próxima. Até mais.